Olá, seja bem-vindo ao programa Podercast, esse programa que tem impactado muitas vidas. Com certeza você vai ser impactado, então assista até o final, já vai dando like e também, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Nosso alvo é alcançar 100 mil inscritos e, no nome de Jesus, você pode ajudar nisso, compartilhando esse programa nas suas redes sociais, Facebook, WhatsApp, direto no Instagram. Pode nos ajudar a alcançar mais pessoas. Esse programa que tem sido uma bênção para muitas vidas, graças a Deus. Pastor Juliano, seja bem-vindo ao nosso programa. Amém, pastor. É uma honra estar aqui, né, nesse programa tão reconhecido e falar, né, daquilo que a gente tem vivido, o que Deus tem feito através de nossas vidas. Creio que muitas pessoas serão impactadas com aquilo que vai acontecer aqui hoje. Glória a Deus, eu creio nisso. E para começar lá no início, como nasceu a fé? Se você já veio de um lado de fé ou se converteu depois, como foi isso? Então, pastor, minha família toda era católica, né? Eu fui me converter depois de casado. Eu estava já acho que uns 12 anos, 10 anos casado, aí que eu fui me converter. Através da prima da minha esposa. Eles, a mãe deles foram para a igreja. E chegou um dia, eu estava numa festa de uma família da minha esposa, bebendo. E o marido da prima da minha esposa disse: vamos para a igreja. Eu disse: cara, eu não vou. Não quero saber de igreja, não. Um lote de crente, um lote maluco berrando, glória a Deus, aleluia. Para mim, não, isso não serve. Passou. Na outra semana, ele veio de novo. E aí, vamos para a igreja? E a minha mãe: não vai, não vamos, não vamos. Tu tá bêbado? Eu disse: eu vou. Porque a palavra diz que temos que ir como a gente está. Pastor, e fui. Isso em começo de 2012. E dali para cá, nunca mais. Já está acontecendo 13 anos. 13 anos. 13 anos, mais ou menos. 13 para 14 já. 13 para 14 anos. Isso. E como foi ali o processo de Deus? Hoje você é pastor, ministro, mas como foi algo rápido, foi lento? Como foi esse processo? Foi lento. No começo, assim, ó, os primeiros meses, o primeiro ano de igreja, era aquela fome, né? Não faltava um culto, sempre tinha que chegar meia hora, 40 minutos antes do culto começar. Mas chegou um tempo depois, sabe, aquela pessoa que ia para a igreja, sentava, chegava na igreja vazio e saía seco. Nada acontecia, nada fluía. Isso aconteceu por quase 10 anos. Até que um dia eu cheguei para minha mulher e disse: ou Deus nos muda, ou Deus faz a gente mergulhar a águas mais profundas, ou a gente nunca mais vai para a igreja. Porque eu não quero viver esse evangelho raso. Nós estamos aqui quase 10 anos dentro de uma igreja e nada flui. E nada flui. A gente não faz nada. A gente não faz nada. E fica travado dentro das quatro paredes. Eu quero algo diferente. Não que eu queira ser reconhecido, não é isso. Mas eu quero algo diferente, eu quero fazer mais por Deus. É aí que comecei a viajar. E aí, eventos. Eu lembro que fui num evento lá no Rio Grande do Sul, onde eu conheci o Rodrigo. E nada fazia sentido. Até me convidaram para ir. Eu disse: não vou, não. Não é para mim essas coisas, não. Já tô louco para largar a igreja, sair, desistir de tudo. Porque a gente vai para a igreja, o fulano fala. Vai para a igreja, o outro fala. Não quero mais isso para mim, não. E eu lembro que chegou um tempo, pastor, que eu comecei a viajar de caminhão. A viajar com um caminhão, né? Caminhão, isso. E comecei a me afastar da igreja. E comecei a me afastar, era final de semana, era dia de semana, era feriado, e não tinha mais tempo para a igreja. Porque eu precisava sustentar a família, né? Eu lembro que quando começou a pandemia, em 2019 para 2020, eu acho, né? Isso. Eu peguei e consegui um culto de ceia. Na mesma igreja que eu estava, que eu fiquei quase 10 anos. E eu fiz um propósito com Deus ali: Senhor, se eu abrir uma empresa, o Senhor vai me manter, não deixa faltar nada para minha família. Tudo que eu arrecadar, tanto que eu tirar para mim e o que entrar para a empresa, eu vou abençoar vários ministérios. Não onde eu congrego, mas vários homens de Deus. E amém, fui para casa e abri uma empresa de construção. Na época, pastor, tinha uma vida assim tão miserável que a gente morava de aluguel, fomos despejados, fomos morar na sala da casa da minha sogra com um colchãozinho no chão.
Daí o meu sogro me deu um pedaço de terreno, a gente começou a construir. E eu abri essa empresa. Eu peguei uma obra que qualquer outro construtor pegava essa obra por uns 40 mil. Eu peguei por 7. Terminei a obra e me sobrou dinheiro. Agora me explica como. É Deus. Uma obra que era para quase 40 mil, eu peguei por 7. E sempre orando a Deus, Senhor, tô aqui. E tudo que entrar, eu sempre fui fiel. Eu nunca consegui dar 10% de dízimo. Eu tinha que dar sempre mais. Para honrar aquilo que Deus estava fazendo na minha vida. Passou, em 3 meses a minha empresa explodiu em todo o Brasil. Montei um patrimônio enorme e comecei. Aí comecei a ajudar pessoas com cesta básica, pastores, outros ministérios. No Rio Grande do Sul ajudei vários ministérios e fui indo. Mas algo estava faltando. Eu tinha dinheiro, estava ajudando, mas algo não me preenchia ainda. Eu queria mais, muito mais. Eu disse, cara, preciso mais. Daí um dia o Denard esteve nessa igreja e pregou, e ele veio me ungir com óleo. Só ele tem esse óleo. E ali eu senti um fogo, uma eletricidade que subiu na minha mão esquerda, foi até a direita, e eu disse, uau, meu Deus. E aí tinha um evento que era Confraria dos Profetas, lá no Rio Grande do Sul, em Gravataí. Eu disse, eu vou para essa conferência. Eu vou. Daí convidei outros pastores para ir. Ah, mas eu não vou, não tenho... Cara, só quero saber se tu vai. Se tu for, tamo dentro. Eu banco para vocês ir. Daí convidei o pastor Robson, o pastor Furlan, e a gente foi. Daí lá conheci vários homens de Deus. Vários. Mas um que me impressionou foi o Rodrigo. Quando ele chamou uma senhora para cima do altar e começou a orar, e a perna da mulher começou a crescer, eu disse, uau, meu Deus, esse homem tem superpoder. É isso que eu quero para mim. Daqui a pouco ele chamou um homem com 7 pinos na coluna. E o pino sumiu. Eu disse, meu Deus, o que esse homem tem? Eu quero isso para mim. Eu quero viver isso. Aí eu me encontrei, pastor. Aí eu tive um encontro com Jesus verdadeiro. Depois de quase 10 anos. Eu disse, é isso que eu quero viver na minha vida. Foram 4 dias. Eu não me aguentava em pé. Chegou no último dia do evento, no sábado, o Denard levou um aldre novo, nunca tinha botado vinho, nada. E a essência do vinho estava dentro do salão. Eu estava embriagado. Eu disse, cara, eu nunca mais quero sair dessa presença. Algo que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu cheguei, depois de volta de 4 dias nessa chácara, eu cheguei meio louco, cheguei lá na igreja e falei, só que... Uou, peguei aquela mania. E a minha mulher, para, Juliano, não consigo. É uma presença, é um fogo. Tremendo. E eu disse, cara, por que eu não conheci isso antes? Quanto tempo eu perdi da minha vida? E eu lembro que passou o evento, eu liguei para o Rodrigo uma semana depois e não tinha nem intimidade com ele. Peguei o número dele lá no grupo que o Denard faz e bota o número de todo mundo, né? E na época o Rodrigo também não era conhecido. Era bem no começo do ministério dele. Eu liguei para ele, Rodrigo, tu quer me mentorear? Ele disse, cara, vambora. Eu saí um dia, pastor, de Florianópolis, rodei quase 900 km para ir um dia de seminário do Rodrigo, aqui em São Paulo, em São José dos Campos. Na verdade, Jacareí, né? Onde que o pastor Felipe mora, na igreja IP Jacareí, para receber outra impartição dele. Mas nessa época você já entendia sobre transferência e partição que você poderia receber através de homem de Deus? Nada. Nem sabia, nem imaginava que isso podia acontecer. Eu vivi 10 anos numa igreja frio, sabe? Fazendo aquilo que o pastor não é assim. Eles até, o presidente dessa igreja, movia em cura, muito usado por cura, mas não tinha essa manifestação de poder em alto nível, né? E fui conhecer lá, isso vai fazer uns 6 anos mais ou menos. E eu disse, cara, vou atrás. Eu preciso me conectar com pessoas que vão me impulsionar. E comecei. Aí eu comecei. Daí é onde eu fui conhecer esses dons, transferência de unção, de um homem de Deus impartir, botar a mão sobre a tua cabeça e ali você receber. Só que, anos antes, eu recebi do próprio Deus, só que eu não sabia o que fazer.
Como foi essa experiência que você disse que recebeu do próprio Deus? Eu estava na igreja e eu me desconectei de tudo. De quem estava pregando, quem estava do meu lado, eu me conectei com Deus. E quando eu estava assim, parece que eu estava chegando na sala do trono e sentado ao lado dele, pegando nos pés dele. Veio um vento tão forte, eu recebi um murro na barriga. E aí subiu um fogo. Eu fui arremessado 4 metros para trás. Eu disse, meu Deus. Mas eu não entendia, né? Para mim, eu achei que alguém tinha me tocado. Daí a pastora da igreja disse, não, foi um anjo que saiu do altar e te tocou. E acho que um ano depois, aconteceu a mesma coisa. A mesma coisa. Mas eu não entendia. Aí eu fui entender isso quando eu me conectei com esses homens de Deus. Tanto é que no primeiro seminário, depois que eu me conectei com o Rodrigo, que eu orei para essa menina, a cadeirante, ela levantou da cadeira. Pouco tempo de mim. Ó, isso é tremendo, uma chave. Você recebeu a transferência, nem entendia direito, Não. nem a chave, mas logo em seguida já teve um milagre de uma cadeirante. De uma cadeirante levantar. E como foi esse milagre? Eu fui a igreja, como foi o ambiente com um cadeirante? Eu fui num evento daí depois me conectei com o Rodrigo, mas eu digo uma conferência maior, né? Que eu comecei a participar com o Rodrigo. E antes eu orava por dor de cabeça, por coisa, mesmo sem entender, e as pessoas eram curadas. Mas nessa conferência, foi o primeiro milagre meu, assim, grande. Foi lá em Viamão, Rio Grande do Sul. Lá o Rodrigo foi ministrar e quando eu tinha oportunidade eu ia com ele. Cheguei lá, um evento por umas 300, 400 pessoas, 2 cadeirantes. Daí estava o Rodrigo e o Vladimir, é um ucraniano, muito usado por Deus. E nesse dia, ele orou por esse ucraniano orou por mim. E o menino foi traduzindo. E quando ele orou, eu caí no chão. E ele assim, ó, esse rapaz, ele receberá uma unção tão grande que aqui no Brasil, ninguém vai carregar uma unção tão grande contra dele. Eu disse, amém, né? Glória a Deus. E para mim, nem de bola, né? E daqui a pouco eu tava lá, eu olhava para aquela cadeira e disse, cara, eu vou orar por ela. E o Espírito vinha no meu ouvido, impõe as mãos sobre a cabeça dela. Eu achava que eu tava ficando maluco. Uma voz falando ao meu ouvido. Na época eu nem entendia que o Espírito Santo podia falar comigo. Vai lá e impõe as mãos sobre essa menina. Eu falava, Espírito Santo, mas ela tem... Não, na verdade, eu nem falava Espírito Santo. Deus, o problema dela é nas pernas. O que eu vou botar a mão na cabeça dela? O povo vai me chamar de maluco. Vai lá e impõe as mãos sobre a cabeça dela. E quando eu fui, pastor, esse ucraniano, ele viu as minhas mãos como de brasa. Toda queimando, como fogo. E quando eu pus as mãos sobre a cabeça dela, ela levou um choque. E o que ela tinha? Um tumor no cérebro, que estava pressionando o cérebro e perdeu os movimentos da cintura para baixo. E quando eu toquei, ela levou um choque, deu um pulo. E saiu andando. Levantou da cadeira e saiu andando. Rastejando assim, né? Com os pezinhos bem devagar. E saiu andando. O evento inteiro parou. O evento inteiro. Tá lá no meu Instagram. E eu, meu Deus. Nunca imaginei na minha vida orar por alguém e essa pessoa se levantar, porque eu era improvável, era do mundo, bebia, usava droga. E pôr as mãos sobre alguém e a pessoa levantar. E ali eu fiquei impactado. É forte. A outra cadeirante foi nesse mesmo culto? No mesmo culto. Mesmo culto? Mas essa não levantou. Essa menina, essa de que levantou, ela tinha uns 15 anos, 3 anos na cadeira de roda. E a outra, ela sofreu um acidente num toboágua. E também fazia 8 anos que não movimentava. Nenhum movimento. Mas eu disse, Senhor, eu não saio desse evento 3 dias. Enquanto ela pelo menos sentiu uma sensibilidade. E comecei a orar. Daí vinha muita gente para perto. Gente, sai todo mundo, ninguém intercede. Deixa só eu. Né? E comecei. Eu disse, ó, ali está o altar. E ali está Jesus. Faz como a mulher do fluxo de sangue. Levanta da cadeira e toca nas vestes dele. Que eu creio que você vai sair daqui andando. Pastor, ela forçou, levantou e caiu com medo. E eu vi o pé dela fazer assim, ó. 8 anos sem ter uma sensibilidade. É forte. Aham. Voltou ela a sentir. Voltou a sentir uma sensibilidade. Mas o medo deixou ela meio que frustrada. Gente, eu disse pra ela, até não lembro o nome dela. Esquece todo mundo, esquece que eu tô aqui, esquece esse evento.
Só contempla Jesus. A tua fé que vai te curar. Não é eu, não é ninguém. Levante e vai lá. Toca nas vestes de Jesus. Ela forçou, ela levantou, mas aí veio muita gente para perto. Quando ela forçou, ela ficou com medo e se frustrou e ficou ali mesmo. Falei. Você. Então já começou um milagre grande com Grande. Já no começo do ministério. ministério. E você nem entendia direito sobre as chaves. Não. Tava começando. Começando. Tinha recém me conectado com o Rodrigo, né? E depois desse milagre, a sua fé foi lá em cima. Aumentou. Aí você fala, agora eu vou orar por todo mundo. Agora eu vou orar. Daí eu sempre digo, né? Igual o Rodrigo disse. O Rodrigo, quando começou a orar pelas pessoas, ele disse, uau, agora tem superpoderes. Mais ou menos assim. E queria orar por todo mundo. Se eu passasse de carro, visse alguém de muleta ou mancando, eu já queria parar e orar. Eu vou no mercado, eu largo a minha mulher sozinha e vou pelos corredores atrás de alguém para orar. A fome é Você ora sede. na rua, em qualquer lugar, shopping, center, Tudo. Para quem não sabe, o pastor Rodrigo Ramos participou do nosso podcast 2 vezes. Eu lembro do número primeiro que ele participou, foi o podcast 40. Rodrigo Ramos tem o Ministério Curando nas Ruas. Assiste lá o número 40, podcast 40, Rodrigo Ramos. Você vai ver como é forte o testemunho dele também. E como foi depois ali? As curas começou a acontecer e aí sua caminhada, você foi ministrando. Como foi essa jornada de ministrar? E depois até hoje você tem uma agenda, até chegar nessa agenda que você viaja para o Brasil. Até chegar nessa agenda, né, foi um processo muito grande, pastor. Foi anos até chegar nesse romper. Mas toda vida que eu tinha uma oportunidade, eu estava onde o Rodrigo estava. Sempre. O Rodrigo vai ministrar. Na época eu morava em Santa Catarina ainda, né? Nem morava em São Paulo. O Rodrigo tá indo para Palhoça, ele me mandava as agendas dele. Todos os lugares que ele estava, eu ia. Então tinha um custo. Tinha Custo financeiro, de tempo. Tudo. Mas por que você ia? Por fome e sede. Porque eu queria mais. Porque assim, ó, eu fiquei quase 10 anos numa igreja, sentado num banco. E nada acontecia, sabe? Ia por culto porque eu dizia que eu tinha que ir, porque Deus mudava a vida. Eu disse, amém, vamos então para esse culto. Só que tinha um vazio dentro de mim, precisava de algo para me preencher. E eu tive uma rejeição muito grande, né? Da minha mãe, da minha família. Então, eu sempre tinha que procurar algo para preencher esse vazio. Daí o povo disse, vamos para a igreja, tudo vai mudar, vai melhorar. E eu, amém, vamos para a igreja. Só que algo faltava. Algo precisava me preencher. Daí eu comecei, não, preciso buscar algo diferente. Daí eu me conectei. Daí eu entendi que águia anda com águia. Galinha anda com galinha, pintinho anda com pintinho. Se você quer algo grande, você tem que andar com pessoas que vão te dar direção. E mesmo assim o Rodrigo não era conhecido, mas ele era usado em cura, em vários milagres. Eu disse, uau. Eu sempre ligava, Rodrigo, tu tá onde? Vou estar em tal lugar. Cara, se eu tiver condições, eu vou estar contigo. E tudo eu pagava do meu bolso. Tudo. Eu vou estar no Rio Grande do Sul. Cara, tô indo. Várias vezes eu vim para São Paulo. Pegava o carro e vinha para São Paulo. Eu já comprei passagem de avião para ir para Goiânia, onde ele estava. Para quê? E ele sempre me dava oportunidade. Sempre. E ele começou a acontecer as curas. E eu nunca mais me desconectei dele. Sempre. Hoje honra muito a vida dele. Muito. Porque, assim, primeiramente eu agradeço a Deus, porque sem Deus eu não estaria aqui. E depois, segundo, ele tem a maior parte dessa história. Né? Até um dia a gente estava conversando, ele disse que era tudo o que ele queria para outro menino que era conectado com ele. Só que o menino não soube esperar o processo. Porque a gente sabe, né? Há um processo para todas as coisas. Há um tempo para todas as coisas. E eu fui esperando. Teve tempo. Se eu disser, pastor, que não teve tempo que eu quis abandonar tudo, quis. Mesmo depois de Deus estar usando você, teve. Mesmo depois. Mas por quê? A dificuldade? Decepções, né? Com pessoas? Com homens, né? Só que a gente tem que entender que Deus não tem culpa de nada, mas... Homens pastores? Pastores, povo do mundo, muito mais pastores, que viu o que a gente carregava, mas não, você não é para você vai servir só para isso. Houve crítica? Muitos. De pastores? Ixi. Mas por quê? Por causa disso. Teve tempo que eles queriam até me proibir de andar com o Rodrigo. Eu disse, gente, deixa eu falar algo.
eu saio da igreja, mas eu não largo ele. Não porque eu vou exaltar ele. Cara, exaltar é só em Deus. Glorificar somente o nome de Jesus. Mas quiser proibir por quê? Porque já sabiam aquilo que Deus tinha para minha vida. Só que eu não tinha entendimento, né? Mas veio vários profetas, ó, pastor Juliano, eu vejo você voando de avião e você vai levar o fulano junto com você. O fulano só vai para as nações para alcançar algo lá fora através da sua vida. Daí começou a vir um ciúme, a inveja. E tentaram me dar rasteira. Fulano era o seu pastor. Era o meu pastor. Mas é algo interessante, até o Juliano falando isso, pastor Juliano, que infelizmente aquela síndrome que aconteceu com Saul parece que se repete até hoje. Que quando as mulheres exaltaram Davi, ele ficou doido, ficou possesso e depois queria até matar Davi. Hoje em dia, eu nunca tive isso, pela graça de Deus, já fui pastor local, hoje sou pastor itinerante, mas eu ficaria feliz de Deus levantasse alguém da igreja lá, sendo usado em milagre, em cura, até mais do que eu, falou, oh, aleluia. Hoje é meu sonho, pessoal, que pessoas que são meus filhos espirituais, que chegam a lugares muito mais longe que eu. Para mim é uma alegria. Ou você vai podar eles? Jamais. Não, você já tá voando muito alto. Jamais, jamais. Nunca. Para mim, o reino não tem divisão. O reino de Jesus que é avanço. A gente impulsionar pessoas, ativar essas pessoas para viver aquilo que a gente vive. E que chegue em lugares muito mais longe do que eu. O Rodrigo, vamos citar o Rodrigo. Se fosse assim, o Rodrigo hoje me parava. Hoje ele me indica para as igrejas que ele passa. Tem pastores que mandam mensagem para ele, ele diz, não, homem de caráter, conheço a família dele, conheço ele, esposa, pode chamar. Homem de Deus. Então, e daí começou a vir decepção. Eu disse, cara, sabe uma coisa, eu vou sair. Até me desviei um tempo. Já sendo usado por Deus. Já sendo usado, desviou? Desviei. Parei, disse, cara, não quero mais isso, não. É uma briga de poder. Onde é para ter união, é uma discórdia, sabe? Igreja. Até um dia eu disse, gente, igreja não é tribunal. Aqui ninguém tá para julgar ninguém aqui, a gente tá para ajudar as pessoas. Agora um fulano fala disso, outro fulano. Não, mano, eu disse pra mim, não vou mais. Fiquei mais que quase um ano. Quase um ano. E depois para voltar. Difícil. É difícil voltar? Difícil. E quando você voltou, quando você decidiu voltar, a unção que já tinha sido ativada lá, manifestou imediatamente? Normal. Imediatamente. Porque a gente pode até fugir do chamado, mas o chamado nunca vai sair da gente. Nunca. Você pode até ir. Igual eu tenho um filho de 18 anos, de 22 anos. Profeta, pastor. Muito usado por Deus. Desviou. Tá lá fora. Mas uma hora ele vai ter que voltar. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma família de profetas. Desde a minha mulher até a minha menina de 5 anos. A gente se desviou, amém, mas voltemos com mais força. Não que as decepções não tenham vindo ainda. Sempre nos acompanha. Por quê? Por aquilo que a gente carrega. E fala das curas maiores que você viu acontecer através do seu ministério. Isso, pastor. Isso antes de eu vir para São Paulo. Então, para a gente chegar nessa cura maior. Eu fiquei quase 10 anos nessa igreja. E um dia foi um profeta, amigo meu, hoje ele é aqui de Mogi Guaçu. Ele foi numa outra igreja, vizinha nossa. E eu disse para minha esposa, eu vou nessa conferência. Ela disse, não vou. Até a gente já estava orando para Deus, para a gente mudar de igreja. E eu fui, na sexta. No sábado, a minha mulher, vamos, foi. E esse profeta liberou sobre nossas vidas. Embarcação tem que o quê? Navegar, não ficar ancorada. O ministério de vocês está parado e Deus quer vocês, voando. E ela não queria ir. E ele falou para ela, sabe por que você veio para cá? Você não veio pela conferência, você veio por causa disso aqui, altar. Deus está te chamando para o altar. Daí a gente pegou e mudou de igreja. E fomos para uma outra igreja que é da pastora Nilce. Hoje ela é uma mãezona, né? Trato ela como até minha mãe de sangue. Amo a vida dela. E um dia chegou a minha nora, que a vizinha dela tomou veneno. Menina de 13 anos. Para se matar. E o médico deu 72 horas de vida para essa menina.
E chegou, depois das 72 horas, o médico chegou pro pai dela e disse, ó, não tem mais jeito, os órgãos todos pararam, né? Porque quando tu toma um veneno em excesso, né? Os órgãos vai tudo inchando. E ele disse pra ele, não tem mais recurso, o senhor pode procurar as medidas cabíveis ali para sepultar sua filha. Daí a minha nora pegou e disse, Juliano, o senhor consegue orar pela essa menina? Eu disse, amém. Trouxe uma camiseta da menina. E eu lembro, pastor, que eu fiquei o culto inteiro ungindo e chorando. As lágrimas pingavam em cima dessa camiseta da menina. Isso num domingo. Na segunda, levaram a roupa para o hospital. Na terça, a menina acordou. Com os órgãos todos parados. Ninguém entendeu nada. Ninguém. Os médicos, todo mundo ficou impactado. E a menina voltou ao mundo sem uma sequela. Sem nenhuma. Eu fiquei impressionado. Nunca imaginava na minha vida. Através de uma roupa. De uma roupa. Por isso que quando a pessoa leva a roupa, tem que crer roupa, foto. Sempre a pessoa leva, principalmente campanha de cura, né? Roupa, foto. É porque não é a gente, né, pastor? É. A gente é o instrumento. A gente libera aquilo que Deus liberou sobre nossas vidas. E quem faz é Deus. E até hoje foi um testemunho. Muita gente, eu creio que se converteu através dessa menina. Com o testemunho dela. E outra cura, depois que foi a outra menina que ressuscitou, eu já estava morando em São Paulo. Né? Que é a menina de 9 anos com leucemia. E também numa situação bem grave, bem difícil, na UTI. E os médicos disseram para a mãe dela, a gente vai desligar os aparelhos porque não tem mais jeito. E eu dizia para a mãe, não deixe. Não deixe. Eu vou fazer uma campanha de 1 semana de oração, 3 horas de oração por dia, trancado dentro do quarto, sem sair. E todo dia eu vou te mandar um áudio de 5 minutos. E você vai botar lá no ouvido da menina. Passou, eu fiquei 1 semana. De segunda a segunda. E eu mandava os áudios e a mãe botava no ouvido da menina. No outro dia, depois dessa semana, a menina acordou. Voltou à vida. Forte, hein? Forte. E foi aqui em São Paulo isso? São Paulo. O que trouxe você lá do Santa Catarina para cá? Para São Paulo? Foi uma palavra profética? Você quis ficar mais perto do mentor? Então, depois que eu realmente comecei a viver esse mover de Deus, conhecer isso que eu desconhecia, a imposição de mãos, os dons do Espírito Santo, eu disse, eu preciso ir para algo onde eu vou ver isso mais de perto. E onde se concentram os maiores eventos hoje? Capital de São Paulo. Onde o Denard faz os maiores eventos? São Paulo. Não só o Denard, mas os maiores, né? Randy Clark e tudo. Eu disse, cara, vamos para São Paulo. Eu disse para minha mulher. Ela sempre me disse, tu quer, tu vai sozinho. Porque eu não vou. Eu disse, nós vamos. Pastor, nós ficamos 4 meses em oração para vir para cá. A gente tinha uma empresa de 70 funcionários em Santa Catarina. A gente fechou tudo. Só que a gente veio para São Paulo, numa conferência do Denard, que é Curados para Curar. Eu já estava decidido a vir, só que a minha mulher queria respostas. A gente veio 4 dias atrás de resposta. A gente ficou 4 dias nessa chácara, a gente veio sem dinheiro, que na época a gente já tinha fechado a empresa, né? Deus já tinha mandado fechar tudo. Viemos sem R$1, viemos só com o dinheiro de ida, o carro quebrou no caminho. Fiquemos 1 hora preso na Marginal Tietê. Eu disse, mas nós vamos chegar. Chegou no último dia, no domingo, a gente tinha 400 pila no bolso. Não dava nem para vir embora. E o Espírito Santo, para mim e para ela, abençoa tudo que vocês têm. Eu disse, mas como assim? Nós não temos nem para voltar. Imagina e dar os 400 pila. A gente foi lá e ofertou. Uns R$400. E naquele dia eu não sei de onde apareceu tanto Pix. A gente veio embora. A gente abasteceu, a gente jantou, pagou o hotel e viemos embora sem resposta. Para vir para São Paulo. Sem a resposta? Para vir para São Paulo. Se não tiver a resposta. Não. Mas eu vim. Vocês falam assim, ó, muda ou não muda? Daí muda ou não muda. Daí eu disse, Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu quero vir, mas não é o meu querer, e sim o seu. Mas eu vinha dentro do carro orando, pastor. Senhor, se for pra gente, o Senhor vai entregar uma palavra para ela, porque eu já estou decidido.
E a palavra está lá em Gênesis, onde Deus diz para Abraão sair da terra dele e da parentela dele. Ir para um lugar que ali eu vou te fazer grande. Ali eu vou te fazer nação. Ali você vai ganhar vidas. Ou o Senhor vai entregar essa palavra para ela, ou a Bíblia de manhã cedo, quando ela pegar a Bíblia, vai estar aberto nessa palavra. Cheguei em casa na segunda, pastor. Fomos pegar nossos filhos, meu cachorro na casa da minha mãe. Na terça eu fui trabalhar. Vim em casa almoçar ao meio-dia, ela chorando. O que foi, Camila? Podemos arrumar as malas. Mas por quê? Deus nos enviou para São Paulo. Como assim? Eu fui abrir a Bíblia e estava lá, onde Deus disse para Abraão sair da terra dele e da parentela dele. Eu disse, uau. Aí viemos para São Paulo, depois de 4 meses em oração. Aí viemos para Mogi Guaçu. E por que escolheu essa cidade? Na verdade, eu não queria também Mogi Guaçu. Que é interior, né? Já não é tão perto de... Eu não queria. É quantas horas da capital? Dá umas 2 horas. 2 horas. E eu não queria. Daí eu cheguei para ela, e aí? Vamos para Jacareí? Porque Jacareí era a igreja do pastor Felipe, bem estruturada, vizinha da cidade do Rodrigo, onde o Rodrigo estava, onde o Rodrigo, quando não tinha agenda, estava ali nos hospitais, né? E eu queria estar ali. Daí ela disse, não, o Senhor está nos enviando para Mogi Guaçu para ajudar a igreja que está começando. E viemos para a igreja do nosso amigo hoje, né? Pastor Liel, profeta Liel, homem de Deus, o Senhor devia chamar esse homem aqui também. Depois passa o contato. Muito usado, pastor. No profético, visão aberta. Homem de Deus. E viemos para ali. Chegamos ali, quem estava na igreja? O pastor, a pastora, os 2 filhos, a sogra e o sogro dele. E eu disse, agora eu entendi. Porque nós temos esse trabalho evangelístico de rua. Aí ele fez um folho e começamos a ir para a rua. Vamos para a rua. E aí começamos a trazer gente para a igreja. Um processo de formiguinha. Tá até hoje. Mas ele é muito usado. Daí um dia, por uma decepção que a gente teve, a gente mudou de igreja. Sem nem orar. A minha mulher ficou um pouco braba, saiu do grupo da igreja. E eu disse, tá, se tu sair, eu também não vou ficar, né? Peguei e saí. Pastor, na rebeldia. Aí nós apanhamos. A gente foi numa conferência com esse pastor Liel, lá em Amparo, na igreja de um apóstolo lá. E esse apóstolo me conheceu lá, ele é profeta também, esse apóstolo. E ele veio e profetizou para minha vida no lado do pastor. Sou um grande homem de Deus, um grande pastor. Usado, Deus vai te usar muito na cura. Blá. Beleza, passamos, fomos embora. Uma semana depois ele conseguiu meu telefone e me ligou. Ô, profeta, como é que tá as coisas aí na igreja? Eu já estava triste, decepcionado. Ah, tá assim, assado. Não, eu tô precisando de um pastor aqui na igreja. Olha como o inimigo é sujo. Amém. Falei para minha mulher, vamos lá? Não vamos. Ah, vamos só lá ver, vamos lá. Ele queria que eu fosse ministrar numa das igrejas dele. A gente pegou e foi. Preguei, blá. E ele disse, não, preciso de um pastor aqui para essa igreja, tô sem pastor. O pastor que era daqui caiu. Eu disse, amém. Também não tô muito bem lá na outra igreja, vamos. Fui. Pastor, se eu disser que eu não aprendi muita coisa lá com ele, estaria mentindo. Aprendi muita coisa, cresci muito mais. Mas foi uma decepção. O que aconteceu? A gente começou a ser usado. Ele tinha 3 igrejas em cidades diferentes. E ele liberava a gente para orar para todo mundo. E as curas começaram a acontecer. O mover começou a acontecer. E quando era o dia dele ministrar em outras igrejas dele, ninguém ia. E nada acontecia. Daí tinha dia que ele não ia, era só nós, a igreja enchia e o mover acontecia. Daí ele começou meio que ficar com o pé atrás, né? Daí ele começou na sede. Chamava todo mundo. Ah, vem cá, pastor Juliano, pastora Camila, vem orar. O mover acontecia, muita gente curada, manifestava o demônio, ninguém queria. Ele chamava só nós. A gente começou a ser movido em libertação também. E ninguém mais ia nele, pastor. Daí chegou um dia, ele botou nós de banco. E não deixou mais a gente orar. Mas qual o motivo que deu? Qual foi o motivo? Por causa da inveja. Ninguém queria mais ir nele. Não, sim, mas ele falou o quê pra você? Não falou nada. Só botou a gente de banco e não chamava mais. Mas não deu motivo. Nem explicou o porquê. Eu sempre chegava no culto, ele pedia para mim abrir o culto, né? E para quando ele chegar, o ambiente já tá aberto. Daí chegou um dia,
Eu disse, vou abrir o culto. Daí chegou outro pastor, não é para o senhor abrir, é para mim abrir. Eu disse, ué, amém, né? E fiquei. Daí um dia chegou um rapaz lá com uma bala alojada na coluna, de muleta. E eu sentadinho na frente, quietinho na minha, o Espírito Santo. E ele chamou o rapaz para orar. Começou a orar, e nada acontecia. Começou a orar, e nada acontecia. Daí o Espírito Santo assim, vai lá e põe as mãos na coluna dele, que eu estou removendo a bala da coluna dele agora. Eu disse, eu não vou. Esse cara é um ignorante, vai berrar comigo aqui na frente de todo mundo, eu sei o jeito que ele é, eu não vou. E o Espírito Santo vai lá, impõe, porque quem vai fazer sou eu. Se eu não vou. Daí a voz alta, vai filho, porque quem faz sou eu. Eu não vou deixar ninguém te envergonhar aqui. Pastor, quando eu botei a mão na coluna do cara, ele sentiu um fogo. A bala pingou assim no chão. Pum. Caiu literalmente a bala? No chão. E o cara saiu andando pelo meio da igreja, o pé dele era torto, e o pé começou a fazer assim, ó, por um lugar, no meio de todo mundo. Daquele dia pra cá, minha vida virou um inferno. Oxe, isso aí não é coisa boa? Por quê? Por causa da unção. Daí um dia ele chegou pra mim e disse, pastor, eu disse, pode falar, pastor, eu nunca vou transferir a minha unção pra ti. Mas eu disse, pastor, mas eu nem quero essa unção, nem tô pedindo essa unção. Daí eu disse, mas eu queria saber o porquê. Porque a unção, a tua unção, a minha unção, é a única coisa que vai fazer o Senhor me derrubar. Mas como assim? Eu não quero te derrubar. Eu queria unir a minha unção com a sua pra gente ganhar vidas, ganhar alma. Eu não tô aqui pra derrubar ninguém, que eu nem quero ministério pra mim. E ele, não, mas eu não. Eu disse, amém. E eu transferi a minha pra ele. Daí o que aconteceu? Eu comecei a pegar uns líderes da igreja dele e ir pros hospitais. Nossa, dele, com ordem de quem que vocês foram? Quem que deixou vocês ir? Só. Da onde que eu vou agora? Preciso pedir ordem para ir para o hospital orar para alguém? Não, ou tu tá comigo ou tu não tá comigo. Não, eu tô contigo, mas eu não vou parar o meu ministério daquilo que Deus me designou a fazer, que é orar por cura, porque você não quer. Pastor, daí começou a me defamar. E me defamar. Tentando me derrubar por causa da unção. Pastor, nunca falei nada. Sabe o que eu fiz, a minha mulher? Daí o que aconteceu? A gente chegou aqui com 2 carros, ele botou a gente numa sociedade com o irmão da igreja. Vendemos nosso carro para entrar nessa sociedade, ficamos de pé, porque o cara me deu um carro para andar. A empresa estava falida. Em 3 meses a gente levantou essa empresa. Quando a empresa começou a faturar, ele deu uma rasteira na gente. A gente saiu sem carro, de pé, sem dinheiro, aluguel atrasado, sem comer, sem dinheiro para nada. Sabe o que a gente fez? 3, 4 horas de oração todos os dias, pastor. Eu saía, a minha mulher entrava. Todos os dias. Todos os dias. É o que a gente faz até hoje. Aí Deus começou a mover. A gente nunca murmurou, nunca reclamou de nada, pastor. Teve dia, quando a gente ainda morava em Santa Catarina, depois de a gente tinha uma empresa bem sucedida, uma classe, uma situação financeira muito boa, e abriu o armário, chega dia de abrir o armário, não tem o que comer. Sabe o que eu fazia? Eu levantava a minha mão e disse ao Senhor, o Senhor é a provisão. O Senhor é quem nos mantém. O Senhor é quem nos guarda. Se estamos nessa situação é porque o Senhor tem algo maior. Mas murmurar a gente não vai, porque eu sei que o Senhor não vai me dar o luxo, mas também nunca vai deixar faltar nada para minha casa e para meus filhos. Sempre aparecia alguém para entregar uma cesta básica, dar um dinheiro. Pastor, teve um dia, os espirituais vão entender, que entrou 5 mil na minha conta sem remetente. Eu abri lá a conta, não tinha remetente nenhum. Num dia antes da gente vir para São Paulo, a gente não tinha nada. Tinha o arroz, mas não tinha mistura. Saiu eu e meu filho para ir pescar. Tô sempre para pescar, meu celular apita numa conta que fazia quase uns 10 anos que eu não usava. R$220. E assim até hoje. Sobrenatural. 5 mil e apareceu do nada. Do nada. O celular apitou, eu entrei, tentava procurar um remetente, às vezes alguém fez errado, nenhum remetente. Então, mas eu posso tirar uma lição, irmãos, vocês que estão ouvindo aí, presta atenção. A unção tem um preço, porque tem uma frase assim, a unção atrai pessoas e também atrai inimigo. Ela provê, mas também atrai, às vezes, perseguição, né? Muita pessoa. E depois que você saiu dessa igreja, você voltou para que você tinha saído sem direção? Sem direção. Eu peguei esse gancho também, ele saiu, não pediu. Porque tem muita gente, né, pastor? Eu fui pastor de igreja local, já encontrava às vezes pessoas que eu morava no tipo aqui numa cidade pequena,
e que tava saindo da igreja, fiquei chateado com o irmão tal, eu não sei quem, e aí sai da igreja porque ficou chateado. Se você sair só por causa disso, você vai arrumar problema. Muito problema. E aí você acabou voltando pra sua igreja? Muito problema. A gente saiu na teimosia, nem conversamos com os pastores na época, que eles queriam conversar com a gente. Disse, não, tá tudo certo, a gente já decidiu, estamos saindo. E aí levamos essa rasteira. Mas mesmo assim, a gente nunca se abalou. Nunca murmuramos. Eu lembro que quando a gente levou essa rasteira, que a gente não tinha nem o que comer, ainda quem mantinha a gente era a nossa nora. Todo mês, ou cada 15 dias, levar alguma coisa. Imagina como ficava em oração. E Deus foi rompendo. Tinha dia, pastor, de eu estar na live, orando, clamando ao Senhor, manifestação acontecia, pedras preciosas caíam assim, ó, dentro do quartinho da oração. Mas nunca murmuramos, nunca reclamamos. Por que o povo ficou lá em Israel 40 anos perecendo? Por murmurar, por reclamar. E a gente nunca murmurou, porque Deus tinha um propósito. Nos tirou de uma vida bem sucedida, mas Ele tinha algo maior pra gente. Então, se Deus tirou, Ele vai manter. Não vai nos dar o luxo, né? Mas não vai nos dar o necessário pra gente sobreviver. Daí chegou um dia, a gente orando, ligamos pros pastores novamente. Pastores, é assim, a gente se arrepende, pede perdão pra vocês. A gente quer voltar. Até quando a gente convidou eles pra lá em casa para visitar uma família em Serra Negra, que esse outro pastor largou todo mundo, fechou a igreja, não avisou pra ninguém, os membros chegaram na porta da igreja, a igreja fechada. Daí chamei eles lá em casa pra gente fazer uma célula e abrir a igreja em Serra Negra. Eles foram lá em casa, a gente conversou, fomos lá nessa família, oramos por eles. Daí a gente decidiu voltar pra Mogi Guaçu. Aí voltamos para a igreja, ajudamos ele. Só que a gente foi para a igreja, mas eles não deixavam a gente se mover também. Não ele, mas ela. Porque ele é um grande ungido de Deus, né? Ela também hoje mudou bastante. Ficamos mais um ano na igreja. Daí a gente realmente decidiu e viver o nosso ministério. Né? Qual o ministério? Que é o Aviva Nações. Itinerante. A gente não quis fazer mais aliança com igrejas. De tanta lambada que a gente levou. Por causa da unção, por causa daquilo que a gente carrega. E eu quase fui derrubado por causa disso. Eu lembrei dessa profecia que eu recebi lá no Rio Grande do Sul, desse ucraniano. Ele até na profecia ele fala que a unção que estava sobre a minha vida era tão grande, mas eu tinha que tomar cuidado. Porque até mesmo pessoas que iam me chamar para as igrejas, para me ministrar, iam tentar me derrubar de uma forma por causa da unção, para corromper essa unção. E quase fui. Mas te explica melhor. Nesse amparo, por causa da unção, o que aconteceu? Ele começou a me defamar aí que eu estava andando com uma menina de 13 anos. Mas eu nunca orei por ninguém sem a minha mulher. Toda a vida que eu orava, e na igreja dele, a minha mulher sempre estava no lado. Porque a gente sabe como o inimigo é astuto, né? Sempre. Daí o que acontece? Por causa da unção, ele queria me derrubar. Foi lá, falou com o Denardi. Falou com várias pessoas. Rodrigo me queimou com um monte de gente. Só que eu fechei minha boca, fiquei quietinho, só orando. Daí um dia eu disse, cara, mas vamos atrás. Daí minha mulher mandou mensagem pra menina e pra sogra dela. Aí ela desmascarou ele. A própria menina. A própria menina, não. Ele veio atrás da gente, forçando a gente a falar uma coisa que não aconteceu, porque ele queria corromper a tua unção. Eu tenho uns áudios até hoje guardados, pastor. Ah, o líder falou pra ela mentir. Mentir, porque eles queriam me derrubar. Mas isso pode? Não pode, né? Você acha que tem muitos problemas com os pastores corrompidos no Brasil? Muitos. A gente que tem viajado hoje, tem conhecido muitos pastores. Mas por que você acha que... Por causa da unção, é o que eles não, querem. Não, mas assim, eles querem o quê? Dinheiro, fama, ganância? Hoje, a maioria pra mim é dinheiro e fama. Esse cara, não vou citar nomes, né, que a gente não tá aqui pra envergonhar ninguém. O que acontece? Ele era movido muito a dinheiro. Ele fazia tudo, era propósito. Se você não ofertasse na igreja dele, não dizimasse, ele dizia que Deus ia vir com maldição sobre a sua vida. Então, ganância. Ganância. Você acha que tem muitos líderes com ganância? Muitos. Eu vou dizer que 70% hoje. 70%. Vou perguntar aqui pro pessoal do público. Você acha que tem muitos líderes com ganância? Quantos por cento você acha que? Põe aí, 70, 10, 20.
Se você falar assim, não tem líder com ganância, pode pôr aí. Escreve aí no comentário aí qual é a sua visão. Tem líderes gananciosos? Pastor Juliano, você falou um negócio aí no testemunho, eu quero saber quando começou e se isso foi por uma transferência. Você disse que pedras preciosas caiu. Isso daí você recebeu por uma transferência e quando foi que começou a acontecer essa manifestação? Pastor, não foi por transferência, foi por acaso. Não sei se o dom, Deus já tinha derramado esse dom. Eu tava, isso em Santa Catarina ainda. Eu tava numa live. Na verdade, eu nem tava na live. Eu abri o Instagram, vi uma live do John, filho do apóstolo Cláudio, que teve aqui com o senhor também. E eu só vou entrar na live. E tava com um outro menino lá do Rio Grande do Sul, que tava morando em Florianópolis. Só vou entrar na live. Eu comecei a entrar na live com ele, o John saiu, ficou só esse menino. E o John falou pra ele, Diogo, esse pastor Juliano, ele é muito usado em cura. Usa ele pra orar pelos pessoal da live aí. E comecei. Daqui a pouco eu olho, uma pedra desse tamanho aqui, ó, no meu colo. E dali pra cá sempre, pastor. Onde eu tô no culto, tô aqui adorando a Deus, daqui a pouco eu olho, as pedras no chão. Tô no meu quarto de oração, tanto eu quanto a minha esposa, as pedras aparecem. Que cor é essas pedras? Tem branca, né? Cristal, tem vermelhas, né? Que é... Agora eu me esqueci até o nome da pedra. São várias pedras. Tem 12 guardadas. E várias cores? Várias cores. Diferente, tem azul? Não, azul ainda não peguei nenhuma. No culto de Nova Odessa, agora que a gente ministrou, que o Rodrigo tava, muitas pedras. Muitas. Acontece também com o Rodrigo? Também. E, nesse caso, a gente foi numa conferência em Goiânia, lá na igreja onde a Ana estava, na época que ela fazia o Espírito Santo, né? Que ela tinha o negócio do Espírito Santo. A gente foi, e nesse dia, eu comecei a contar pro Stefano, que hoje faz parte também do Curando, disse, cara, onde eu oro, às vezes eu tô na live, as pedras aparecem pra mim. Ele assim, eu quero essa unção. E eu, num gesto simples, liberei sobre ele. Hoje ele manifesta mais do que eu. Tem culto que ele aparece mais de 40, 50 pedras. Isso daí aparece assim, espalhado na igreja, vamos dizer, você vai ministrar numa igreja e as pessoas encontram. Vários cantos. Mas você nem ora por isso. Ou você ora, vai aparecer pedra. Não, nem oro. Mas o pessoal começa a achar. Acha pedra. Às vezes, nas lives, eu oro, você vai sentir o manifestar da glória de Deus através de pedras preciosas, pó de ouro, óleo revendo das suas mãos. E o povo começa a sentir. Você conhece o Anderson, né? O adorador Anderson, o Vieira? apóstolo. Sim, um grande amigo. Ele disse que um dia numa live apareceu umas 40 nele, assim, lá na casa dele. Qual foi o máximo que apareceu num lugar só? Num culto? Se acharam tantas, você lembra? No culto ou em casa de uma vez só, você lembra? No culto foi esse de Nova Odessa, que foi achado a mais de 20. Isso porque assim começaram a catar assim, né? Vários pastores. Meu filho, o pessoal da igreja. O meu filho, em um dia, numa igreja de Santa Catarina, achou 7. No lado dele. Um grande profeta também, 12 anos, profeta de Deus. E qual é a explicação? O pessoal fala, qual é a explicação disso? O pessoal não pergunta, não? Pergunta, mas como isso acontece? Por quê? É bíblico. Eles perguntam, mas como, pastor? Eu quero isso, não. Gente, é natural. É a busca, a constância, a tua intimidade com Deus. Eu costumo dizer, pastor, às vezes até quando eu prego nas igrejas, eu sempre faço essa pergunta. Gente, quem ouviu falar de Jesus aqui? Aí todo mundo levanta a mão. Eu. Baixa essa mão. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quem conhece Jesus? 4, 5 levanta a mão. É isso que eu quero dizer, gente. Vocês precisam ter intimidade, relacionamento com o Espírito Santo, com Deus, com Jesus. Se você não tem intimidade, não tem como você se mover sem intimidade e relacionamento. E qual seria, para ministrar cura, o que a pessoa precisa fazer? Para ministrar qual cura? Qual seriam as chaves para a cura? Para a cura, hoje, eu quase não uso nem a chave que o Rodrigo tem no livro. Muitos me ajudaram. Eu até trouxe aqui 10 chaves para romper o sobrenatural. Isso aí vai ficar pro segundo programa. Vou até deixar pro depois mesmo. Eu ajo muito na simplicidade, pastor. Muito.
Hoje eu não tenho, você faz isso, faz aquilo. O jejum ajuda? Ajuda. Mas o jejum não serve para você. Eu vou jejuar para orar pelo fulano lá que está com câncer, ou para ressuscitar o morto, ou para curar, levantar o cadente. Não, o jejum nem serve para isso. Tem muito, eu vou jejuar porque a fulana lá... Não, mano, jejum é para quê? Para matar a sua carne, alimentar o teu espírito, e você quer ficar o quê? Mais sensível à voz do Espírito Santo. Para isso serve o jejum. Mas a tua busca, a tua constância, a tua fome é que vai te definir. É o teu segredo. Eu até tenho uma palavra lá no meu Instagram que tá: o segredo não é orar mais alto, mas sim o quê? Andar mais perto. Então o segredo não é o tempo de oração, é a qualidade, a intimidade. Pastor, mas e se eu não orar, vou curar? Vai. Por que não? Porque existe pastores, na minha concepção, o que aconteceu comigo, minha experiência, que já são chamados desde o ventre da mãe, e tem pessoas no processo que querem ver as pessoas vivendo esse mover, querem também. Aí é um processo que vai acontecendo. A tua busca, a tua intimidade, o teu relacionamento que vai fazer você viver esse nível. Mas tem pessoas que já vêm desde o ventre da mãe. Você falando isso, eu lembrei da pergunta que eu fiz com a pastora Ana, também ela é mentorada, né, pelo Rodrigo, né? Ela não é da equipe Curando nas Ruas, né? Você é da equipe. Eu sou. Porque tem alguns, vamos dizer, deve ter não sei quantos mil, será que tem uns 1.000 curando na rua? Pessoas? Entre pessoas? Não, ela hoje faz, né? Ela não tá tão ativa nas ruas porque tá pelos compromissos dela. Mas ela tá. Hoje ela é uma das líderes também. Do Curando nas Ruas. Mas vamos dizer, tem mais de 1.000. Tem. Muito mais. E porque tem alguns que se destacam. Vamos dizer, todos estão sendo usados em cura. Eu vejo o testemunho. Tem até um amigo nosso que está aí participando no Curando das Ruas, o Everton, está indo aqui no hospital aqui em São Paulo. Sempre ele manda um testemunho que está acontecendo. Mas porque tem uns que é algo fantástico. Você até falou de paralítico e motos ressuscitando. Não, nem todos teve essa... Nem todos. Pastores, desde quando eu me conectei com o Rodrigo, hoje eu sou um dos mais velhos, né? Tem outros também que estão um pouquinho mais, mas eu sou um dos mais velhos que está com o Rodrigo. E teve outros que desistiram no meio do caminho, porque iam e nada acontecia. Né? Mas eu tive uma perseverança. Mas tem gente que hoje quer tá no grupo, quer o dom, mas vai para o hospital, mas não, sabe? Não se manifesta, não é ousado. Muitos querem o dom, mas às vezes eu pergunto, às vezes eu fico perguntando, mas não é para mim, né? Vou, mas esse ministério não é para mim. Eu vou, mas só para ir com o irmão. Mas como é que você sabe que não é para você? Você já tentou? Você já foi? Já orou por alguém? Alguém foi curado? Você tem que tentar, você tem que perseverar. Porque o ministério de cura, para mim, hoje é o ministério mais frustrante que tem. Por quê? Nem todo mundo que você ora é curado. Nem todo mundo que você chega no hospital, às vezes tem lá 50 pessoas. Você chega lá, gente, eu trabalho para Jesus, hoje a gente faz parte do ministério Curando nas Ruas, e a gente veio aqui orar por você. De 50, 5 levanta, 10 levanta. Né? E nem todos são curados. Daí vem a frustração, o povo não se destaca, desanima, mas a perseverança que vai você chegar em algo. Pessoas que já não vieram com esse dom desde da infância, diante do ventre da mãe. Mas tem pessoas que vão se destacando no meio do processo. Mas tem pessoas que desistem. Conheço vários que estavam com o Rodrigo, que desistiram, pararam, saíram. Talvez se tivesse continuado... É o que o Rodrigo conversa hoje. Hoje eu sou um cara assim que tô lado a lado com ele, eu, a Ana, né, o Stefano. E o Rodrigo diz, Juliano, era isso que eu queria pro fulano. Só que não soube esperar o tempo. E você soube esperar o processo. Hoje você tá vivendo. Tudo que você tá vivendo hoje é o que eu queria para eles. Pois é. E quando eu tenho uma oportunidade, pastor, eu tô sempre no seminário dele. Nesses anos, eu comecei a romper meu ministério esse ano. De viagem para fora do Brasil. Hoje tem uma agenda para todo o Brasil, né? Ano que vem eu vou para os Estados Unidos, a primeira vez. Só que eu sempre tava. O Rodrigo tá no seminário de São Paulo, eu tô lá. O Rodrigo tá em Jacareí, tô lá. O Rodrigo vai para tal lugar. Se eu tenho condições, eu compro a minha passagem, eu vou. Mas eu pergunto, você já tem a unção? Mas para que vai? Por mais fome e sede. Ainda quer receber mais? Mais. Não que a gente precise, mas sempre é bom, né? Sempre é bom estar junto.
Qual foi o culto mais sobrenatural que você participou? Seja lá com o Rodrigo, que já participou de várias conferências, ou o seu mesmo ministrando, você fala, esse dia o céu desceu. Lembra de algum? Uh, De alguns, talvez? vários, vários. Meu Deus, vários. E teve um dia, antes da gente, que foi um culto sobrenatural. No comecinho que eu comecei a pregar nas igrejas. Eu sempre queria levar o quê? Algo bonitinho, né? Prontinho, né? Para fazer bonito, porque a gente via nas igrejas, né? Todo mundo levava o scriptzinho ou no, os bolsozinhos bonitinhos, sabe? Também vou fazer bonito. Pastor, quando eu chegava lá para ministrar, eu lia ali, né? A palavra, o versículo, e quando eu ia para os bolsos, não saía nada. Eu só gaguejava. Eu disse, meu Deus. Daí até que um dia o Espírito Santo assim para mim, deixa eu falar algo para ti, filho. Não monta um personagem que você não é. Eu quero te usar na simplicidade. Do jeito que você é, com esse coração puro. Sabe por que você tem o acesso? Porque você não corrompeu o teu coração ainda. Você é humilde. Então, haja na simplicidade. Não faça algo que você não é. E dali para cá, pastor, eu comecei a mover. E foi num culto na Quadrangular. Cheio de jovens. Eu disse, pastor, posso mudar a direção do culto? Eu disse, pastor, quem comanda aqui é o Espírito Santo. Aí eu comecei. Chamar o povo para frente e orar. Pastor, não ficou um em pé. Pessoas curadas, pessoas chegaram de muleta, foram embora sem muleta, câncer sendo curado, problema de coluna, cego voltando a enxergar. Isso bem no comecinho. Na época que comecei, eu nem tinha agenda, na verdade, ela que me conheceu por causa da camisa, numa foto que uma outra pastora postou, ela ligou para essa pastora, quem é esse pastor aí? Eu quero conhecer ele, traz ele na minha igreja. E fui. E dali, eu disse, nossa, mano, fiquei impressionado. Ali começou a mover. E outra, teve várias, na verdade, né? Mas uma que me impactou agora foi bem próxima agora. Numa agenda lá em Goiânia, na cidade. O Rodrigo estava na Ana e eu fui ministrar em 3 igrejas lá. Eu fui pronto a desistir de novo. A desistir, eu disse, cara, não quero mais, mano. É muita corrupção nas igrejas, uma ganância. Sabe, a gente vai a obra por amor, a gente não vai por dinheiro. Eu vou várias igrejas, eu não vou pelo dinheiro. E nem tem um preço fechado, assim como o Rodrigo. Né? Que tudo que eu sei hoje eu aprendi com ele. Mas, já sabe, tu vai com aquele amor, tu paga a tua passagem. Chega lá o pastor, R$100 de oferta pra ti. Isso, nossa, mano. Não dá nem a passagem que você pagou. Nada. Cara, às vezes, assim, olha, eu não vim pelo dinheiro, não tem a ver com isso. Eu vim aqui pra ganhar almas. Mas, amém. E nesse dia, eu tava tão cansado, pastor, vim de uma vigília, fui pregar numa vigília, fiquei a noite inteira. Ligou um pastor que ouviu falar de mim, que teve muita cura nessa vigília, e o povo, todo mundo falando, não, você tem que levar esse pastor. Na verdade, todo mundo já me chama de apóstolo, né? Mas é um tempo para todas as coisas. Como diz meu amigo Leandro Spence, quem gosta de título é fariseu. E ligou pra minha amiga que fez a minha agenda lá. Eu quero esse pastor aqui hoje à noite na minha igreja. Mamãe. E ela me mandou mensagem, eu disse, Zé, cara, eu não sou de dispensar nada. Dispensa, pastor, que eu não vou, não. Não quero ir. Pastor, mas no momento que eu falei que eu não ia, o Espírito Santo começou a me incomodar. Como assim? Tu vai negar a mim? Vai dizer não pra mim? Não, mas eu tô cansado, eu não vou. Tu vai. Tu vai. Só que eu não sabia onde era. O pastor também não falou onde que era. Só disse que era num lugar lá tal, era uma vigília também. E eu disse assim, Osnete, fala pra esse cara que eu vou, porque senão eu não vou nem conseguir dormir. E fui, pastor. Só com o endereço, nem sabia onde que era. Cheguei lá, pastor. Sabe o que era? Uma clínica de dependente. E eu fiquei o culto inteiro lá atrás murmurando. O que eu vim fazer nesse lugar, meu Deus? O que eu vim fazer aqui? Num lugar desse. Um monte de pessoas improváveis. Drogados. Daí foi eu, a minha esposa, essa mulher e a sobrinha dela. Eu pegava a minha menina no colo aqui e não deixava ela sair perto de mim. Um monte de homem. Veio de uma vida drogada. E eu disse, Senhor, misericórdia. Pelo amor de Deus, me leve embora desse lugar. Me leve embora desse lugar. Aí até que uma hora o Espírito Santo me pegou. Filho, deixa eu falar algo pra você. Não tem a ver com dinheiro. Não tem a ver com nada. Tem a ver com almas, pessoas que precisam ser curadas. Pessoas que precisam de destino, assim como eu fiz na tua vida. Você vai entregar aquilo que eu fiz para você aqui hoje. E eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, pastor.
e pedir perdão. Chega a me arrepiar, olha só. E comecei a pedir perdão. Senhor, me perdoa. Pelo meu ego, pelo meu egoísmo. E ali o Senhor me tratou, me retratou. Me moeu. Me moeu assim verdadeiramente. Eu disse, como tivesse me botado numa prensa, assim como se faz o azeite, me espremido até no último. Eu, Senhor, me perdoa. Aí passou um tempo, eles me entregaram, meia-noite me entregaram às 11. Gente, deixa eu falar algo. Eu quero pedir perdão para vocês aqui, porque eu estava julgando todo mundo, julgando esse lugar. E eu entendi que não tem nem como ver com oferta, mas sim daquilo que Deus queria fazer. Pastor, eu comecei a ministrar e comecei a falar. O povo todo começou a chorar. Era uma ala de mulher e uma ala de homens. E começou a chorar e eu comecei a falar. Comecei a contar um pouco do meu testemunho e todo mundo começou a chorar. E eu disse, gente, deixa eu falar algo. Deus está chamando uma nova geração. E eu creio nessa geração de hoje, que é a geração dos improváveis. Uma geração que não vai se corromper. Uma geração que não vai se vender. Uma geração que vai fazer a obra por amor. Não por dinheiro e nem por status. Porque eu creio no ministério de Deus. Se o seu ministério é de Deus, Deus vai enviar colunas para te abençoar. Você não precisa correr atrás de dinheiro ou correr atrás de agendas. Deus vai fazer a tua agenda. É Deus quem faz. Aí eu comecei a entender. E eu disse, gente, não importa de onde você veio. Não importa o pecado que você cometeu. Se você matou, se você roubou. Porque Deus não olha para o seu pecado. Deus olha para o teu coração. Um coração contrito, um coração arrependido, mas disposto a mudar. Aí preguei, parei a pregação, comecei a orar por cura, pastor. Por cura, muitas curas. Aí que veio o cara do crânio, do acidente. E eu comecei a orar, ele caiu no chão, eu comecei a ministrar nele no chão. E eu senti o crânio crescendo na minha mão aqui, ó, preenchendo toda a cabeça dele. Meu Deus. Aí eu entendi. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas mesmo assim eu estava tão abalado pela perseguição, pastor. Nesse dia, faz isso um mês, já tinha até sido convidado para vir para cá. Mas, cara, não quero, é tanta gente. O crente que o cristão que é para se unir, né? Em unção para que aconteça um grande avivamento, que não tem a ver com placa de igreja, né? Mas sim o amor de Jesus. Eu disse, não, cara, vou desistir, vou parar, mano. Todo mundo falando, é uma briga de poder, de unção. Cara, isso não é para mim, não. Jesus não quer isso. Às vezes eu disse, Senhor, volta logo. E cheguei, fui ministrar em outra igreja no domingo. Disposto a entregar tudo. Ó, vou cumprir essa última agenda, vou ligar para o pastor Ariston, eu não vou vir mais, vou parar, vou seguir, vou virar membro de igreja. Não quero mais. Daí tô ali orando, chorando, né? Por entregar aquilo que eu amo fazer. Que às vezes eu digo assim, o dia que eu parar de viver isso, o Senhor pode me recolher que eu não presto para mais nada. Com o meu coração na mão a entregar. Mas eu vim pro culto. Se o Senhor não me entregar uma palavra aqui hoje, eu tô parando. Assim como a Heidi Beck fez. Se o Senhor não fizesse algo diferente para a vida dela, ela ia virar empregada de supermercado, caixa de mercado. Eu vou parar também, Senhor. Ou o Senhor entrega uma palavra. E adivinha quem Deus usou? Quem? Rodrigo? Não. Meu filho, de 12 anos. Nós dois abraçados. Eu chorando. Ele assim, pai, chorando também, pai, pelo amor de Deus. Deus está falando para o Senhor não alargar. Para o Senhor não abandonar. Porque é o que todo mundo quer. Tem muita gente com inveja. E assim, pai, não é eu que estou falando, é o Espírito Santo aqui falando. E ele derramado, pastor, chorando. E eu chorando. Não larga, pai, não abandona. Porque o Senhor vai ganhar muitas vidas, muitas almas. O Senhor vai ganhar as nações. O Espírito Santo está falando que o Senhor vai ganhar as nações. Não para, pai, não para. Não é eu, teu filho, que está pedindo. É Deus, é o Espírito Santo que está falando através da minha vida. Eu ali fiquei impactado. Eu disse, uau. Eu não consegui pregar, pastor. Eu subi no altar, quando me entregaram, eu só chorava. Eu disse, Senhor, me perdoa. Às vezes a gente se frustra, só que a gente não pode largar as nossas expectativas no homem, né? E sim no Senhor. E eu sempre prego isso, mas às vezes o inimigo é tão sujo que, né? Pelo aquilo que Deus quer derramar sobre nossas vidas, quer nos frustrar e nos paralisar. Eu disse, uau.
E comecei a chorar, e eu falando, gente, eu estava disposto a entregar o meu ministério hoje. E eu disse, se eu saí da casa lá da mulher, onde a gente estava ficando, se Deus não falasse comigo aqui hoje, eu ia parar. Porque, gente, é tanta corrupção, é tanta gente dividindo o reino por causa de unção, por causa daquilo, uma inveja um do outro. Gente, que é isso? Jesus era humilde, o evangelho é simples. Gente, o ministério de Jesus é compaixão, é amor. E comecei a chorar, daí comecei a pregar. Preguei de uma forma que eu nunca tinha pregado na minha vida. Porque, pastor, quando eu prego, eu prego na simplicidade. Sou muito simples. Eu nem faço esboço, eu prego ali a palavra e o Espírito Santo vai conduzindo, eu venho trazendo algo aqui, algo ali. E chorando. Impactei a igreja. Sem mesmo eu mesmo querer. O Espírito Santo assim consumiu aquela igreja. E muitas pessoas foram curadas e restauradas. E depois veio muita gente, pastor, não larga. Eu vi isso, Deus me mostrou isso, Deus me mostrou aquilo. Gente, eu sei. Nesses anos todos de conversão, é só o que eu recebo. E vários profetas diferentes. Vários. Eu disse, não, gente, eu realmente não vou parar mais. E ali, onde eu orei pela uma mulher que não tinha o estômago. Não, minto. A do estômago foi na vigília. Ela tinha uma hérnia, pastor, uma bola aqui pra fora. Ponta a estourar. Foi vários médicos, várias pessoas oraram e essa bola, sempre ali, a hérnia estourar, ela estava pronta para morrer. Eu disse, posso orar? Põe a mão na hérnia. Tava aí a minha esposa. Botei a mão e comecei a decretar algo muito simples. Hérnia seja destruída, cancelada agora. Espírito de dor e aflição saia. E a hérnia começou a sumir. Ela caiu no chão, apagada. A minha mulher continuou ministrando. Eu fui ministrar por outra. Ela levantou. E aí? Sente a hérnia. Não tem. Não tem mais nada. Sumiu. Que benção. E até fala dos milagres criativos, né? Que teve essa do estômago e parece que dos rins. Dos rins. Fala aí como é milagre criativo. Para quem não sabe, milagre criativo é quando Deus cria algo que não tem no corpo da pessoa. Mas só falando antes de você falar desse milagre criativo, eu estava lembrando de um irmão. Eu mandei uma vez, quando eu era pastor local, eu enviei um pastor para abrir igreja em outra cidade. Eu falei assim, ó, dentro de uma igreja local, vai ter aqueles que estão buscando a Deus, que são exemplo, e vai ter aqueles que não querem nada com nada, que você fala e continua. Eu falei, se você focar nesses que não querem nada com nada, você vai desanimar. Eu falei, foca naqueles que querem. Até na hora que você for preparar a pregação, se você pensar nos que não querem nada com nada, você sempre vai pregar uma palavra de cajado, porque você está pensando nisso. Não, você prepara uma palavra para aqueles que querem. E eu lembro até um testemunho de uma vez, um irmão estava falando, a igreja é isso, assim, assado. Da igreja que eu congregava, na época eu não era pastor dessa igreja. Eu era um dos pastores, mas tinha um pastor presidente. A igreja é isso, é errado. Eu falei, é. Porque o fulano, o povo é assim, assado. Eu falei, tá bom, então eu vou falar o nome de alguns casais da igreja e você fala alguma coisa que você tem contra essas pessoas. Eu falei, casal tal. Ah, não, eles é uma benção. Casal tal. Não, eles é uma benção. Casal tal. Eu citei 10 casais para ele e ele sempre falou, não, esse é uma benção. Eu falei, aí que tá o problema. Eu falei 10 casais e você falou que é uma benção. Você tá focando nos que tem problema. Então o problema, muitas vezes, o problema existe. Mas aonde está o foco? Aí que tá. Pega a chave aí. Então fala aí desses milagres criativos. Então, os milagres criativos, não sei se todos sabem, né? Mas no céu existe uma sala com vários órgãos, né? Que você, com a autoridade que Deus te deu, você pode invocar e trazer os órgãos à terra, às pessoas que precisam. Então, aonde a gente passa, a gente tem orado muito, tanto eu, o Rodrigo, e Deus tem restituído esses órgãos. Pulmão, rins, o estômago, coração, vários membros. Mas para quê? Isso você precisa ter o quê? Intimidade. Ter uma autoridade sobre a sua vida, né? Para que você invoque os anjos que tragam esses órgãos, que é onde se tornam milagres criativos, né? Igual essa do estômago. Você pediu para Deus trazer um estômago novo? Isso. Eu pedi, Senhor, eu decreto agora um novo estômago sobre ela. Eu invoco agora, anjos ministradores, vão lá e tragam um órgão novo para ela agora. Um estômago novo. E ela caiu. Quando ela levantou, ela sentiu estufada.
Disse, pastor, eu não tenho estômago, mas estou estufada. Disse, pois é, Deus te entregou um estômago novo. Os anjos trouxeram um estômago novo para você, um novo órgão. E no domingo, com a moça também, com essa pastora, dos rins também. Né? Eu ainda não sei se Deus restituiu, mas eu creio. Né? Porque eu creio no Deus que eu sirvo. Eu orei e decretei, anjos ministradores, agora, vai lá na sala, lá nos céus, e traga 2 rins novos para ela agora, em nome de Jesus. Eu declaro agora, rins novos, circulação funcionando normal. Não vai mais precisar de fazer aquele... Esqueci o nome agora, né? Hemodiálise. Decreto. Pastor, ela ficou 20 minutos no chão. Quando ela levantou, ela disse que sentiu como se tivesse uma cirurgia. E as costas dela, na parte do pulmão, dos rins, queimando muito. E ela foi para casa determinada que ela estava curada e tinha recebido esses 2 rins. Glória a Deus. Ela até me mandou um áudio, acho que o culto foi domingo, hoje nós estamos na quinta, né? Na quarta-feira, ontem. Um áudio falando, pastor, eu estou impactada. Eu creio que eu recebi esses rins. E todo crente pode ser usado na cura? Todos. Pastor, o ministério é para todos, mas para todos que crê e querem. Mas o dom está aqui. Você precisa o quê? Manifestar os dons, né? Querer os dons. Mas tem como a gente estava falando, tem uns que vão fluir mais, outros que vão fluir menos, mas os dons de cura é para todos. Qual seria aquele que estão assistindo e falam, eu quero ser muito usado em cura? Fala 2 coisas práticas que a pessoa precisa fazer para curar os enfermos. Primeira chave é ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? E uma segunda chave é a intimidade. Né? A intimidade. Ou revelação, palavra. Porque se você conhecer da palavra, você lê a palavra, ali você vai ver que Deus quer te usar. Como o Rodrigo sempre diz, Deus depende da gente, precisa da gente? Não, para nada. Mas ele escolheu precisar de nós para manifestar o reino dele. Então, o dom é para quem quer, para todos. Se você quer viver mais Deus, então use espaço. Mais fé e mais intimidade. E palavra. Aí você vai ser usado. Bem, pastor, nós estamos aí na luta aí para Deus levantar um povo usado em curas, em milagres. E uma pergunta que às vezes eu pergunto para alguns. Você já tem um dom, já tem a unção, já sabe como usar as ferramentas. Então você não precisa nem jejuar e orar mais, vai acontecer o mesmo milagre. Os mesmos milagres. Mas então para que orar e jejuar? Para buscar mais intimidade. Porque assim, ó, é como a gente sempre diz, nem todas as curas que a gente ora são curadas, certo? Então a gente precisa o quê? Buscar intimidade. Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a intensidade da unção naquela cura que precisa mais da gente, né? Às vezes vamos vou citar um câncer, né? Eu já curei vários cânceres, mas vamos citar um. Eu orei pelo câncer e o câncer não foi curado. Então, eu vou para a intimidade, buscar a Deus, fazer, não um jejum, mas a intimidade, o secreto com Deus, para que Ele aumenta mais a fé em mim, para quando eu for orar para aquele câncer for curado instantaneamente. Quando não acontece a cura, você fica como? Normal. Eu só sigo, vai em fé. Mas fica triste? Não. No começo eu ficava muito frustrado. Eu disse, nossa, mas se Deus quer me usar a cura, mas por que a pessoa não foi curada? Por quê? Porque eu preciso aumentar a minha fé. Né? É igual a gente, às vezes eu cito Lázaro, né? Lázaro tinha fé quando Jesus foi ressuscitar ele? A fé era de quem? Jesus. Assim é com a gente também. Quando a gente vai orar por alguém. A nossa fé. Jesus orava por enfermo? Ele ordenava. Por quê? Porque Jesus orava antes. Depois Jesus o quê? Dava decretos. Porque Jesus estava na intimidade com o Pai antes. No monte, no secreto. Depois Jesus só saía e curava o quê? Dava decretos. Câncer seja curado, pega a sua maca, vai e anda, vai, né? Cego, volta a enxergar. Surdo, volta a ouvir. Só decretava. E como foi que você ficou conhecido ali
Ou eles te conheceram, a equipe do Randy, diz que você tem contato com o Randy, como foi essa conexão? Através da voz dos apóstolos. Porque assim, ó, eu fui que nem o Rodrigo no começo. O Rodrigo, se o Randy Clark chamava para quem tá com dor de barriga? O Rodrigo levantava a mão, corria pra frente. Né? Quem tá com uma dor no braço? O Rodrigo corria pra frente. Quem tá com dor na perna? O Rodrigo corria pra frente. E em 2022 eu fiz a mesma coisa. 2022 não, 2023. 2023, 2024. O Randy Clark chamava, quem tá com uma dor, vem pra frente, só pra receber a transfusão. E eu era o único com a camisa do Curando. Lá em 2023. O Randy Clark entrava, Randy, uau, aqui ó, Curando nas ruas. Tanto é que em 2023 eu ganhei 8 livros dele. Daí chegava a Catarine, eu disse, Catarine, ele, Curando nas ruas, porque ela já tinha conhecido o Rodrigo lá em 2022 em São José dos Campos. O Curando nas ruas já tinha um conhecimento. Então, onde eu chego hoje, o Randy Clark já, Juliano, Curando nas ruas. Tu vê que nesse evento desse ano, eu só cheguei lá na terça, nem tinha começado o evento, fui lá para ver, né? Ele tinha falado com o pessoal da equipe, o Steph estava lá, ele me viu, Juliano, Curando nas ruas. Daí chamou o Leifer, a Kathleen, o Tom, e ali mesmo já liberaram sobre a minha vida. Para mim ali podia até, não precisava nem participar mais do evento todo. Você recebeu a impartição antes do evento? Antes do evento, na terça-feira à noite. Do Leifer, do Randy Clark, da Catarine e do Tom. Na terça-feira. Ele me chamou lá, ele tava ministrando só sobre o pessoal que ia trabalhar, né? Ele disse, não, vem cá, Adriano, Curando nas ruas. Ele liberou para mim antes do evento. E é forte a unção? É forte, pessoal. Conta aí que foi nesse evento que foi da Catarina, foi ela que foi profetizar algo? Ou foi no outro evento que ela pegou na sua mão? Não, isso foi em 2024, quando foi em Campinas. Não foi a Catarine, foi uma menina, o nome dela é... Ela é da igreja do Ebiúber, Natália. Uma profeta. Muito usada por Deus. E naquela época ainda tava com muita fome de Deus, né? Era usada em cura, mas eu queria muito mais. E todo mundo... Não tá mais? Hã? Não tá mais com fome? Você disse que tava. Não, todo dia a gente tem fome e sede por Jesus, né? É uma sede que não sacia. Quanto mais você ora, mais pessoas são curadas, mais você quer. É o que eu sempre falo para os meus filhos espirituais, né? As pessoas que a gente hoje mentoria. Gente, nunca perca. Quanto mais você ora... Hoje você ora pela dor de cabeça. Essa pessoa curada. Amanhã você quer algo maior. E assim vai indo. Essa fome nunca cessa. Nunca cessa. Eu sei que essa menina veio... Todo mundo falou, tem uma menina ali, uma profeta da igreja do Ebiúber, tá orando por todo mundo. E o Stefano, que hoje faz parte do Curando, ele disse assim, pastor, vai porque ela é muito de Deus. Ela começou a falar da minha vida desde quando eu tinha 5 anos de idade. E falou tudo. Eu disse, tudo que é do céu eu quero, né? E fui, pastor. Quando chegou a minha vez, ela veio pegar na minha mão, ela parou e voltou. Eu disse, meu Deus, será que eu tô com algum pecado escondido e não sei? Eu disse, meu Deus, né? Não vai me revelar os pecados aqui, né? Eu disse, tá repreendido. Ela assim, filho, o pai quer te entregar um presente hoje. Ele tá mandando eu te perguntar o que você quer. Eu quero mais de Deus, né? Eu quero mais unção, ser mais usado muito mais do que eu sou. Pastor, quando ela veio, pegou na minha mão por baixo e botou os 2 dedão na palma da mão. É como se eu tivesse pegado na rede elétrica. E a minha mão começou a tremer. O choque entrava por aqui, saía aqui assim, ó, e radiava pelo corpo inteiro. A minha roupa é como se eu tivesse entrado debaixo do chuveiro com roupa e tudo. Encharcava, torcia, a camisa saía água assim, ó. E eu lembro que veio vários pastores, pessoas que estavam ao redor e grudavam em mim. E todos foram caindo. Igual um efeito dominó. E todos começaram a ficar eletrocutados. Eu disse, meu Deus. E disso veio um filho espiritual do Randy Clark. Não sei se o senhor conhece ele. O Kleber. Pastor Kleber, lá do Paraná. Homem de Deus. Que estava pronto a abandonar tudo também. Até que o Espírito mandou ele a encontrar o Randy Clark. Daí conheci o Randy Clark, foi filho espiritual. E eu fui lá, nossa, pastor, que testemunho top. Meio que parecido com o meu também, que abandonar tudo, largar tudo. E comecei a contar um pouco do meu testemunho. E ele assim,
deixa eu te falar algo, filho. Eu quero receber essa impartição sua. A unção está sobre a sua vida. Eu assim para ele, mas pastor, eu sou o mais pequenino de vocês todos aqui, ó. Entre 3.500 pessoas, eu sou o mais pequenino de todos. Ele assim, deixa eu falar algo que o Espírito está falando para mim aqui. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E Deus me mostra que você é um escolhido dele. Desde antes do ventre da tua mãe. E eu quero essa unção que está sobre a sua vida. Eu disse amém. Mas então o Senhor imparte sobre mim primeiro. Quando ele partiu sobre a minha vida, pastor, eu caí, fiquei uns 15 a 20 minutos acordado. E eu fui a um lugar muito claro. Eu não conseguia ver. Eu só via bolas de fogo saindo de mim. Várias bolas de fogo. E ele assim, quando eu levantei, ele assim, ó. Deus está intensificando a tua unção de compaixão. Eu via muitas bolas de fogo saindo de você. Eu disse, foi o mesmo lugar que Deus me levou. Que é a unção de compaixão, né? Hoje eu sou apaixonado por vidas, por almas. Para mim não tem preço. Hoje, para mim, é o que eu sempre digo. Não espere por microfone, não espere por oportunidade do pastor, porque lá fora tem milhares e milhares de pessoas esperando pela gente. De um abraço, de uma oração, de uma libertação, de uma cura. E eu amo. Às vezes eu amo, tipo, chegar numa casa, fazer uma visita e escutar essa pessoa falar e depois eu dar uma direção para ela. Assim como aconteceu comigo. Né? Pessoas, se você quer viver algo de Deus, você precisa ser o quê? Andar com pessoas que vão impulsionar você. E foi acontecendo. Pastor, eu queria pedir nesse programa também, fazer 2 orações. Uma por cura, né? Muitas pessoas sempre mandam mensagem aqui ou nas lives. Nós estamos numa proposta de oração da meia-noite, orando e também especificamente também por câncer. E muita gente coloca familiares, amigos com câncer e outras doenças, várias, né? Que o ministro do Brasil inteiro tem visto aí. Então, queria que a primeira oração fosse você orar pelos enfermos para ser curado. E no final, ele vai orar por impartir toda a função que ele está falando que recebeu, ele vai impartir. Amém. Para os famintos. Amém. Então, o faminto tem que ficar até o final. Amém. Eu estava vindo agora para cá, pessoas me mandando mensagens pedindo impartição. De todo o Brasil. Olha, todo o Brasil. E você tem essa chance aqui no Podercast. Então eu falo de novo, compartilha aí nas redes sociais, grupo de Facebook, grupo do WhatsApp, coloca aí no status do WhatsApp seu, direto do Instagram, porque muitos testemunhos de pessoas sendo curadas, batismo com o Espírito Santo, ativação, unção. Muitos pastores que assistem, líderes, estão sendo ativados pelo programa, graças a Deus. Então, você pode ajudar a alcançar mais pessoas. Eu tive pastores que me ligaram esses dias agora, mandando mensagem dos Estados Unidos, são usados por Deus, pedindo impartição. Eu disse, meu Deus, a honra é eu receber de vocês. Não, pastor, mas eu quero receber de você. É algo diferente na sua vida. Eu sempre digo, gente, eu não tenho nada para oferecer para ninguém. Mas aquele que me ungiu, que derramou sobre a minha vida, tem muito. Amém. Né? Então, ore por cura e no finalzinho você vai orar por transferência. Amém. Amém. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos apresentar aqui, Senhor, todo tipo de enfermidade. Não importa a enfermidade, não importa quanto tempo você tem essa enfermidade, porque Deus não tem propósito com nenhum tipo de enfermidade. Eu já decreto agora aqui, espírito de dor e aflição, saia dessa pessoa, espírito de enfermidade, espírito do câncer, espírito da depressão, espírito da fibromialgia, dor de cabeça, enxaqueca, problemas de colunas, sejam destruídos, cancelados, amordaçados agora, sejam curados agora. Vocês sintam o toque do Espírito Santo agora sobre a vida de vocês. Eu libero agora toda célula cancerígena, seja destruída agora pelo poder do nome de Jesus. Senhor, libera agora novas células sanguíneas em nome de Jesus. Câncer seja destruídos. Metais sumam do corpo. Ossos restaurados, colunas restauradas agora em nome de Jesus. Mais poder e autoridade, Pai, em nome de Jesus. Eu decreto agora todo tipo de dor, tudo aquilo que tem trago limitação sobre a tua vida, seja curado agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, vai alcançando vidas, familiares, Senhor, que estão nos hospitais, Pai. Em nome de Jesus, traz cura, restauração, Senhor, em nome de Jesus. Leucemia seja curada, em nome de Jesus. Problemas nos joelhos, Pai, agora, em nome de Jesus, seja curada agora, em nome de Jesus.
Pessoas que estão precisando de novos órgãos, Senhor, invoco anjos agora para levar novos órgãos agora, Senhor, aos teus filhos. Em nome de Jesus, eu decreto agora que órgãos sejam restituídos. Em nome de Jesus, pedras nos rins sejam curadas, nódulos sumam agora em nome de Jesus. Assim, Senhor, como o Senhor tem me usado por todo o Brasil, em nome de Jesus, toca, Senhor, nessa vida, toca nessas pessoas que precisam de cura da alma, sejam curadas agora, pessoas que precisam ser tratadas de traumas, seja tocada pelo Espírito Santo de Deus agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não importa onde você está, não importa o grau da sua enfermidade, Jesus quer te curar, Jesus quer te tocar agora, em nome de Jesus. Mais poder, mais poder, mais fogo do Espírito Santo sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Eu dou um decreto agora, todo tipo de enfermidade seja destruída agora pelo poder do nome de Jesus. Senhor, vai a leitos de hospitais, vai às casas, Pai, em nome de Jesus. Pessoas, Senhor, que estão querendo desistir dos seus ministérios, Senhor, ativa novamente, derrama um novo fogo, Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor tem feito em minha vida, faça em outras pessoas, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, libera agora a manifestação da tua glória. Pessoas vão sentir um fogo, vão sentir algo diferente na sua vida, experiências que nunca viveram. Em nome de Jesus, eu declaro agora, Pai, assim como o Senhor tem feito na minha vida, manifestação de pó de ouros, olhos revendo, assim como o Senhor tem feito na minha vida, óleo de mirra que escorre nas minhas mãos, na minha cabeça, eu libero sobre a vida de outras pessoas, Pai, em nome de Jesus. Senhor, começa a tocar agora, começa a curar agora, em nome de Jesus. Fogo. Mais, em nome de Jesus. A minha mão está queimando muito. Eita glória. Recebe aí. Em nome de Jesus. Escreve aí, faz um movimento que não podia fazer e fala assim, ó, fui curado. Levanta o braço, se ajoelhe, faz um movimento. E escreva aí o que aconteceu. Fala, ó, o nódulo saiu, sumiu. Eu estava numa live nesse dia, o nódulo de uma pessoa sumiu. Sumiu o caroço, nódulo, a infecção, a dor sumiu. Escreva aí. Bactérias. Problemas nas correntes sanguíneas. Uau. Eu estava num evento na igreja do irmão do Lamartine, do Caio Pozella. Chegou um senhor com 20 nódulos, pastor. 20. Eu disse, gente, quem crê que só de eu estar aqui ministrando, vocês serão curados no seu lugar. Tanto do metal, problema na coluna, nódulos, não importa a tua enfermidade. Você pode ser curado aí no seu lugar. Quem tem fé? Levanta a mão. E Vaz levantou. Depois dos 40, não, 1h40 eu estava ministrando, chamei todo mundo para frente. Eu disse, gente, agora quem estava com dor, que eu pedi para levantar a mão, vem mais para frente. Os nódulos sumiram sem eu tocar nas mãos. O metal sumiu. E os 20 sumiu? Os 20 caroços que ele tinha dos nódulos, todos palpáveis, sumiram todos, sem eu impor as mãos. Eita glória. Que sem impor as mãos. Eu já passei por lugares, pastor, só de passar, pessoas que estavam enfermas foram curadas. Assim como Pedro, a sombra de Pedro curava. E eu recebi os testemunhos. E, pastor, você, não sei se você já teve essa experiência, eu queria saber como você lida. Você ir numa igreja, que tem igrejas que o próprio líder, o pastor, o apóstolo, o bispo, o líder da igreja lá, não acredita mais em milagre. Então você já chegar num ambiente que você vê que o ambiente é de incredulidade. Você consegue romper ou você tem dificuldade nessas igrejas? Já passou por isso? Já. Até foi agora há pouco tempo numa igreja em Itatinga. A igreja, quando me chamaram para pregar, que era uma assembleia, nada contra a assembleia, pelo amor de Deus, né? Mas eu vi ali o povo tudo engravatado, bonitinho, que disse, meu Deus, Senhor, o que eu vou falar? Vou chegar lá pregar de calça jeans, tênis, camiseta, o povo vai me expulsar lá de cima, né? Sem gravata. Sem gravata, bem assim. Eu disse, meu Deus, não vão deixar nem eu subir no altar. Aí quando eu cheguei no primeiro dia, pastor, quando eu tô subindo a escada, já me veio uma opressão, uma dor de cabeça. O Espírito Santo começou, povo incrédulo, filho, aqui, vai ter que trabalhar muito. Daí minha sorte que eu levei uma pastora, que são aqui de Guarulhos, intercessoras, né, que a minha mulher não podia ir, para me ajudar a abrir os céus. Mas tudo muito, muito assim, uma igreja muito travada. Senhor, o louvor inteiro tocando aquilo, ninguém dava um glória, ninguém dava um aleluia.
povo me olhava assim, parece que, meu, quem é esse cara? Quem pensa que ele é de bermuda, de calça? Eu disse, meu Deus, mano. E amém. Daí o pastor assim, me chamou, vou apresentar aqui o pastor Juliano. Se eu quero aqui de cima ou aqui embaixo? Não, pastor, aqui embaixo mesmo. Vou nem subir aí. E comecei, pastor. E comecei a pregar. E nada fluía, e nada fluía. Eu, Senhor, no meu espírito, né? Eu sei o Deus que eu sirvo. O povo pode até desacreditar, mas nós vamos envergonhar o diabo aqui hoje. 500 membros dentro da igreja, pastor. No primeiro dia, povo desacreditado, mas veio umas 300 pessoas para frente. De 300, umas 180 foi curada. De várias doenças, nódulos, problema de coluna, a maioria é problema de coluna, né? Perna crescendo. Até quando perna, tinha gente com 5 centímetros de perna mais curta, só de eu pegar os pés aqui, antes de eu liberar o decreto, a perna já crescia. E eu disse amém. Muita gente, mas o povo incrédulo, desde o pastor presidente aos pastores auxiliares. Eu disse amém. Isso foi no domingo. Era domingo e segunda. Fui para casa, né, de uma pessoa, de um povo lá que eu fiquei. Era uma meia-noite, comecei a jantar. Disse, gente, eu vou pro quarto, vou orar até umas 3 da manhã e vou dormir. Passou naquele dia, eu não consegui dormir. Fiquei da meia-noite até no culto de segunda, às 7:30 da noite, sem dormir. E o Espírito Santo, hoje você vai falar isso, você vai falar isso, vai falar isso. E Deus começou a me mostrar os pecados dentro da igreja. E até pastores que duvidaram de mim. Quem que esse pastor acha que é? Ele vem aqui para pregar ou para falar a vida dele? Porque no começo eu entro ministrando, falo um pouco da minha vida, uns testemunhos. O que esse pastor acha? Vem aqui para falar da vida dele ou vem para pregar a palavra? E na segunda eu disse para ele, eu não vou falar. Não, você vai falar. Você vai falar. E você vai falar, pastor, eu comecei o culto na segunda, aqui, ó, descendo o cajado. E comecei a falar, gente, deixa eu falar algo. Vocês creem que o Espírito pode revelar até os seus pensamentos? Uns levantaram a mão, outros já regalaram os olhos. Pois é, o Espírito Santo revela até os nossos pensamentos. E essa noite, gente, eu não dormi. Fiquei a noite inteira e o Espírito Santo me ministrando o pecado da igreja. Daí todo mundo já regalou, até os pastores lá de cima. Parecia que queriam me avançar, né? Eu disse, pronto, agora que ele vai envergonhar a nossa cara aqui, né? Eu disse, mas calma, gente, eu não tô aqui para envergonhar ninguém, tá? Mas algo eu tenho para dizer. Se arrependa dos seus maus pecados, seus pecadores. Deixa eu falar, você vem para a igreja aqui para adorar a Deus ou para ficar falando mal da vida dos outros? Seu bando de fofoqueiro. Bem assim. E chegaram até a cortar o vídeo do YouTube. Gente, eu não vim aqui para agradar ninguém. Nem Jesus agradou todo mundo, imagine eu. Se você não está gostando da minha pregação, eu estou bem assim, ó. Tô nem aí, filho. Vim aqui fazer aquilo que Jesus me designou. Agora tem pastores aqui dentro que perguntaram até se eu vim pregar ou falar da minha vida. Dele arregalou os olhos, né? E eu peguei e disse, ó, e se você está duvidando, que eu vou aí no teu lugar e te exponho para todo mundo. Ele arregalou os olhos e começou a chorar. Mas eu não citei, né? Não fui nada. E disse, gente, bando de pecador, gente. Quem tá aqui, quem tá movendo aqui não é eu, é Deus. E eu sei o Deus que eu sirvo, o Deus que me ungiu e as maravilhas que Ele tem feito através da minha vida. Se você acredita, se você não acredita, se você duvida, o problema é de você, meu. Mas eu sei que Deus quer operar muito milagre aqui hoje ainda através de mim. Agora, se você não acredita, a porta tá ali, ó. Vai embora. Pode ir embora. O pastor meio que olhou regalado. E vocês têm que honrar a igreja, honrar o servo de Deus. Não duvidar, meu irmão, que Deus não mudou, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que operava milagres lá atrás é o mesmo Deus que opera milagres aqui hoje. Eu não sei que Bíblia que vocês estão pregando. E uma coisa sempre eu digo, pastor, muitos hoje falam da Bíblia, muitos leem a Bíblia, querem fazer algo bonito, mas não conhecem o Deus da Bíblia. Muitos leem, sabem versículo por versículo, mas não conhecem o Deus da Bíblia. E a gente tem visto por vários lugares que a gente passa. Muitos pregam bonitinho, mas não creem no Deus da Bíblia. Não conhecem Ele. Por isso que não vivem esse mover. São incrédulos. E a gente tem passado por muitos lugares, igrejas assim, e mesmo assim Deus operou, pastor. Foram mais de 200 e poucas pessoas curadas nesse dia, nos 2 dias. Você sabe quantas pessoas foi curado no seu ministério ao todo? No todo, eu perdi as contas, eu não contei mais. Até onde eu já tinha contado eram mais de 6 mil.
6 mil. É. Isso num tempo que eu comecei realmente, né? Buscar em 3 anos. 3 anos. É. 3 anos, mais de 6 mil Mais de curas. 6 mil. E qual é a diferença da cura e do milagre? Ou é tudo igual? Da cura e do milagre? É. Eu acho que não é igual, né? Explica a diferença. Porque existem curas que se tornam milagres, né? E existem milagres que... Como é que eu vou explicar para você? É algo que é para mim diferente. Vamos supor, a cura. Vou lá curar por uma dor de cabeça ou uma dor na coluna. Para mim, essa ali é uma cura, né? A cura que, né, acontece, Deus age. Um milagre é igual você ir lá orar e Deus restituir um órgão. Ou eu lá, o cadeirante orar pelo cadeirante e levantar. Para mim é um milagre. Então, aproveitando, dessas 7 mil curas e milagres, foi mais cura ou milagres? Teve mais cura. Milagres, mas teve milagres que impactou mais que as curas. Então, milagres foram as 2 pessoas mortas, a cadeirante, foram 2 cadeirantes já no meu ministério, né? E o órgão, os órgãos que eu orei e Deus repôs. Mas que valeu por mais vamos dizer, de 6 mil curas, né? Então, existem curas e milagres. Milagres é quando você ora por alguém que alguém acha que é só um milagre de Deus para acontecer. Igual essas meninas que estavam com os órgãos parados. Era só milagre, né? A menina na cadeira de roda. Era um milagre. Agora eu vou lá orar pelo um pé crescer. É uma cura. Para dor de cabeça. É uma cura. Um problema de coluna. É uma cura. Sim. Você acha que mesmo para a pessoa que está começando agora, alguém entra lá no Curando nas Ruas ou entra debaixo da sua mentoria, né? Que você também dá mentoria, depois até explica sobre a mentoria. Já pode ser usado em milagre ou ele precisa longa caminhada para chegar Não, eu vou citar uma menina que está comigo hoje. Ela está comigo, eu também dou umas mentorias com ela. E ela também faz as mentorias do Rodrigo. Entrou no ministério agora. Deve ter o quê? Um mês. O nome dela é Bianca. E já está sendo usada por Deus. Através dos ensinamentos, dos livros, através da vida do Rodrigo e através da minha. Então, um mês, ela foi com a gente para Nova Odessa, 4 pessoas foram curadas através da vida dela. Com pernas crescendo, problemas de coluna, dor de cabeça. Ela orou por prima dela que estava toda necrosada. Problema. E a menina está sendo restaurada. Tá sendo, as feridas, né? Tá secando. Ela até mandou testemunho no grupo ontem. Faz um mês e pouco. Ela era de uma igreja tradicional, nem sabia disso, nem a igreja não deixava nem fluir nos dons, nem orar em línguas. Há um mês e pouquinho que ela está com a gente. É forte. É a fome, é a sede. Fome e a sede. E como funciona a sua mentoria? Então, eu hoje, na verdade, eu nunca quis, né? Mas o povo, como tem muita procura, hoje a gente tem dado muita mentoria. Muita gente. Só que a minha mentoria... Ah, pastor, quanto que você cobra na sua mentoria? Eu não cobro R$1. Mas é o que? Uma aula online? É aula online. A gente não faz, tipo assim, vamos juntar 40 pessoas, 50 pessoas e vamos fazer todo mundo num grupo junto. Não. É sozinho. Eu faço 1 hora por pessoa. De 1 hora a 40 minutos por pessoa individual. Ali a gente fala, conta um pouco da nossa experiência, né? A gente fala de ativação, o que precisa mudar, o que você precisa mudar na sua vida, os seus hábitos, né? Renúncias, para que você chegue nesse sobrenatural de Deus, né? É um ensinamento constante, é uma escadinha, né? Degrau. Durante 1 ano, 12 meses a gente faz. E ali a gente vai dando várias chaves de como romper no sobrenatural. Como ter essa vida aqui de sair para as ruas e orar pelo povo. Ah, pastor, mas nossa, eu estou envergonhado. Como liberar a unção de ousadia sobre a vida da pessoa, né? E a gente vai dando passo a passo. E hoje a gente tem visto muitas pessoas sendo usadas através da nossa vida. Muitas. Que estão destravando depois da mentoria? Tem Depois da bastante? mentoria. Tanto da mentoria usado em cura e prosperando na vida financeira. Mas por quê? A cura tem a ver com as finanças? Hã? A cura tem a ver porque a prosperidade é que é uma unção? É uma unção. Não tem a ver. A finança não tem a ver com
com a cura, né? Mas é um combo, porque é assim, ó, eu sempre digo, alianças certas, portas abertas. Alianças erradas, portas fechadas. A gente já pegou vários casos de pessoas que se conectaram com a gente que querem o cura. Mas, eu quero viver em cura, não sei o quê, babá. Mas estão com as vidas financeiras arrebentadas. Então, a gente libera a unção, são usadas em cura, e Deus restaura a unção financeira, a vida financeira. Essa Bianca, ela estava arrebentada. Com a vida financeira, cartão de crédito, uma bola de neve. E a gente começou a mentorear a Bianca, faz assim, faz assado, não usa, só usa por uma extrema necessidade. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Várias chaves. Hoje, tá rompendo na vida financeira. Não só ela, várias pessoas que a gente tá mentoreando e estão rompendo na vida financeira. Em cura e na vida financeira. Que bênção, né? Pastor, eu queria que você falasse suas redes sociais, o Instagram e o canal no YouTube, se tem um canal no YouTube. E se faz live lá no Instagram, no YouTube, você fala os dias que faz as lives. E depois você transferisse a unção. Hoje eu fui mais reconhecido através das lives, né? Das lives e das viagens com o Rodrigo. Então hoje a gente faz muita live, fazia muito pelo Instagram. Depois eu parei. Hoje eu faço muita live fechada, né? Pelo Meet. Aí até o povo, pastor, faz live no Instagram para o senhor ser reconhecido, né? Para alcançar mais gente. Gente, deixa eu falar algo. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, somente por ele, por Deus. Se Deus quiser que a minha rede social cresça, vai crescer, glória a Deus. Como eu creio que vai crescer através desse programa, né? Muita gente tem crescido. Eu creio também que vai chegar. Então a gente faz. Agora a gente vai começar a fazer. Tanto pelo Instagram, pelo YouTube, né? Eu tinha o YouTube, não tinha ninguém. Hoje já estou com 101 inscritos. Isso em 2 semanas. Foi algo assim muito rápido. No Instagram, hoje eu tenho um Instagram que é o meu particular, né? Que é @pr.juliano_lima. Tem o Instagram do meu ministério, que é o @avivanações 2026. O Facebook, que é Pastor Juliano. E o YouTube, que tá lá, Pastor Juliano também. Tem vídeo no YouTube? Tem vídeo, tem bastante vídeos. De cura. De curas, milagres ordenados, desde da menina cadeirante, tem dessa do estômago, tem vários vídeos, vários. Que benção, então. Muitos ensinamentos, muita chave. Aí, aproveita e mergulha aí. Pastor, fica à vontade de ministrar aí o fogo, a unção. Amém. Deixa Deus te usar, Glória como diz os pentecostais. Tem um bom tempo para você orar à vontade. Amém. Vamos liberar, né? E eu sou assim, pastor. É na simplicidade. Eu não sei se é algo que eu não sei viver. O que eu vivo no meu dia a dia é o que eu vivo no ministério. Simples, libero algo simples, mas a unção desce de uma tal maneira que às vezes eu assim, mas como assim isso vem através da minha vida? Por quê? Porque não é eu, né? Ele só me usa para liberar sobre a vida das pessoas. Você libere tudo, como diz que é tudo do céu. Eu quero, é o Denade que fala isso? Tudo que é dos céus eu quero. Eu quero. É bem assim. E você falou que liberou aqui até para pedra. Só falou, então recebeu, o rapaz recebeu. Até as pedras libera aí também nessa oração. Antes de nós entrar na liberação, ontem uma pastora dos Estados Unidos, ela assim, pastor, eu quero ofertar na sua vida. Eu disse, amém, glória a Deus. Ela me mandou uma oferta ontem, eu fui orar por ela só pela oferta. Liberei pela oferta, decretei. Ela me mandou 3 áudios depois, pastor, eu estou recebendo ministração dos anjos aqui, eu estou impactada. Que é isso que o senhor carrega? Estou sendo ministrada aqui. Eu cheguei a ser arremessada para trás. Uma oração simples para abençoar uma oferta. Então eu creio que Deus vai liberar algo poderoso sobre a vida de vocês. Como eu disse, não tenho nada para oferecer, mas aquilo que Deus liberou sobre a minha vida, o Deus que me ungiu, vai liberar algo grande sobre vocês. Amém. Como diz Lenda, a gente é só uma jumentinha usada por Deus. Né? A unção é dele, é tudo dele. Não somos merecedores de nada, mas pela graça fomos alcançados. E Deus quer nos usar. É verdade. E eu creio que Deus vai usar muita gente depois desse podcast. Amém. Amém? Feche seus olhos. Comece a contemplar Jesus. Pastor, como eu contemplo Jesus? Feche seus olhos como se você fosse lá na sala do trono e visse
o semblante dele. Você não vai ver a face, mas você vai ver a veste dele. Então comece a contemplar Jesus. Comece a contemplar. Pede para o Espírito Santo te levar à sala do trono. Porque sem o Espírito Santo a gente não chega a lugar nenhum, né? Porque tudo aquilo que nós pedimos aqui ao Filho, o Pai nos atende. Então começa agora. Pai, em nome de Jesus, eu libero sobre a vida dos teus filhos tudo aquilo que o Senhor me confiou, tudo aquilo que o Senhor derramou sobre a minha vida, Pai. Mas tudo aquilo que é do Senhor, nada que venha de mim, tudo que for do Senhor, libera agora sobre cada um, sobre a vida do pastor Ariston também, Pai. Em porção dobrada, Pai. Uma unção que se apega pelos ossos, Pai. Uma unção que se apega pelos ossos agora, em nome de Jesus. Unção para curar os enfermos, unção para ressuscitar os mortos, unção para levantar o cadeirante, para o cego enxergar, o surdo ouvir, metais sumirem, órgãos ser restituídos, Pai. Em nome de Jesus, ossos ser colados, em nome de Jesus, manifestação de pedras preciosas, Pai. A unção de óleo rever das mãos, ministração do pó de ouro, Pai. Mas libera, Senhor, uma unção completa, Pai. Senhor, libera agora um novo nível de poder sobre a vida dos teus filhos, novas experiências, algo que eles nunca viveram e nunca pensaram viver agora, Pai. Em alto nível agora, em nome de Jesus. Eu libero anjos de alta patente, de alto nível sobre os ministérios aqui agora. Os mesmos anjos, Senhor, que eu recebi da Itália, eu libero sobre cada ministério, sobre cada vida, sobre cada família que está assistindo aqui agora, por cada ministério representado, e decreto que a partir de hoje, a partir deste podcast, a vida de vocês nunca será mais a mesma, Pai. Libera agora, em alto nível. Agora, começa a visitar pessoas agora, Espírito Santo. Começa a visitar vidas, casas agora, ministérios, Pai, que estão sendo apagados. Ministério, pessoas, Senhor, que a sociedade não tem dado nada. Ativa, Senhor, esses ministérios agora, através da unção, através do teu poder, Pai, em nome de Jesus. Libera agora mais poder, mais fogo, Espírito Santo, mais, que eles sejam usados e ousados, Senhor, em alto nível, Senhor. Alto nível de cura, de libertação, de ativação, Pai. Em nome de Jesus, mais. Fogo de Deus. Fogo de Deus. Fogo de Deus. Toca. Mais. Que pessoas sejam tocadas agora, que pessoas sejam arrebatadas, Senhor. Pessoas venham viver algo sobrenatural, experiências, Pai. Senhor, leva eles a outra dimensão de glória, Espírito Santo de Deus. Pessoas que não eram ativadas, venham ser ativadas agora. Pessoas que não tinham ousadias, que venham receber a unção de ousadia agora. Pessoas que não eram usadas para curar nem uma dor de cabeça, sejam usadas agora para curar o enfermo, curar o cadeirante, o câncer. Em nome de Jesus, começa a manifestar o teu poder agora, Espírito Santo. Começa, mais, toca. Mais, em alto nível, pessoas que não oravam em línguas sejam batizadas agora com o poder do Espírito Santo. Batismo de fogo agora, Pai. Batismo de fogo agora, em nome de Jesus. Mais, em alto nível, Pai. Aumenta a intensidade dessas pessoas. Aumenta a intensidade da busca, da intensidade da oração em línguas, oração em cânticos espirituais, cântico dos anjos, Pai. Aumenta a intensidade agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mais. Sejam tocados agora pelo poder do Espírito Santo. Sejam tocados agora pelo poder de Deus. Que venha algo dos céus agora, uma nova unção, um óleo fresco derramado dos céus sobre a vida de vocês agora. Em nome de Jesus. Toca. Em nome de Jesus. Toca mais sobre a vida. Eu libero agora sobre a vida do pastor Ariston. Um novo nível de unção. Um novo nível de poder. Pai, tudo aquilo que eu carrego em porção dobrada, 100 vezes mais, Pai. Milagres que ele não alcançou, que ele não alcançava, a partir de agora ele vai alcançar agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca. Eu creio que vai vir muitos testemunhos aqui sobre esse ministério, sobre esse programa, sobre o podcast, que pessoas serão alcançadas, restauradas, pessoas vão ser usadas em cura. Em nome de Jesus. Toca. Mais. Milagres que ele nunca alcançou vão ser alcançados agora. Desde o morto ressuscitar, ao cadeirante levantar, a órgãos ser restituídos através da vida desse pastor. Em nome de Jesus. Derrama Espírito Santo. Um alto nível de poder sobre a vida dele agora.
até ele não aguentar mais, Pai. Começa a queimar ele agora. Toca agora, Senhor, da cabeça à planta dos pés. Da cabeça às plantas dos pés agora. Mais. Assim como o Senhor tem me usado, assim como o Senhor tem usado vários homens nessa nação, várias pessoas que passaram por aqui, começa a usar esse pastor, começa a usar os espectadores, pessoas que estão assistindo esse podcast, começa a usar de uma forma que eles nunca foram usados, Pai. Na simplicidade, na humildade, porque hoje eu creio que o Senhor tem buscado pessoas humildes, simples, em nome de Jesus. Fogo. Mais, em nome de Jesus. Estica sua mão aqui, pastor. Mais. Eu libero agora dons de maravilha sobre a vida dele agora. Mais. Manifestação de pedras. Manifestação do pó de ouro. Manifestação do óleo correndo, Pai. Em nome de Jesus. Em alto nível agora. Mais. 100 vezes mais do que eu carrego, Pai. Tudo aquilo que é do Senhor, nada do que é meu. Tudo que é do Senhor agora, em nome de Jesus. Toca. Em alto nível agora. Toca. Mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o manto completo, a capa completa, assim como Elias deu para Eliseu, assim como Elias liberou sobre Eliseu agora. Mais, em nome de Jesus, uma impartição dos céus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Oh, rabadarabas. Oh, rabadarabas. Mais. Oh, racandarabasou. Ramanarabashei, arabadas. Roko, yaramana, yarabasu, yarabadas. Mais. Meu Deus, que poder. Oh, rabadarabas. Mais, Espírito Santo. Oh, aleluia. Meu corpo tá todo gelado. O meu que esquentou. Como um gelol. Eita glória. Meu Deus, calor. Aleluia. Eu recebo. Você recebe, escreve aí no comentário. Eu recebo. Em nome de Jesus. Aleluia. Vai ter muitos testemunhos. Em nome de Jesus, pastor. Isso. Muitos testemunhos. Tanto na impartição, como nas curas, nos milagres. Amém. Eu creio. E que o seu ministério, como Deus já está expandido, cresça mais e mais. Amém. Que vontade de chorar. Meu Deus. E assim, pastor, é tudo na simplicidade, na humildade. Deus tem operado tanto. É forte. Quiser deixar a última palavra pro pessoal, falei. Eu tô assim. Gente, o que eu tenho para dizer? Não seja ninguém que você não é. Você tem que ser a mesma pessoa dentro da sua igreja, lá fora, muito mais crente lá fora que aqui dentro. Haja na simplicidade, na humildade. Deus está procurando corações contritos, apaixonados, simples, humildes. Porque o ministério de Jesus era simples, Jesus era humilde, Jesus não fazia acepções de pessoas. Se você quer viver mais de Deus, viver no sobrenatural de Deus, haja na simplicidade, busque a face dele, busque ter intimidade. Assim como a Ana falou aqui, o Espírito Santo é uma pessoa. Você pode se relacionar com ele. Você fala e ele te responde. Haja na simplicidade, busque. Às vezes a gente fica orando no quarto 3, 4 horas, mas pastor, o que você faz 3 horas no quarto? Eu não fico só orando, né? A gente ora muito em línguas e cantos espirituais, mas às vezes eu boto um fundo musical, pastor, um soque, e fico ali derramado, deixando o Espírito Santo ministrar. E ali eu vejo aquelas imagens, né, que eu mandei para o pastor, anjos, leões, águias, né, muito canto das águias, né, subiando, assim como o Rodrigo tem. Então, é isso. Haja na simplicidade. Aí você vai ver Deus operar na sua vida. Amém? Eu creio que Deus vai mudar seu ministério, sua família, vai te dar destinos. E se você quer viver mais de Deus, comece a buscar pessoas que vão te incentivar a ativar seu ministério. Eu, né, creio que com o que foi falado aqui hoje vai ajudar muitas vidas, muitas pessoas, né? Muitos ministérios vão ser ativados de uma forma diferente. Então, deixa Deus te usar. Não limite Deus. Não duvide do poder de Deus. Não bote o Espírito Santo dentro de uma caixinha e é ali que ele tem que ficar.
Não limite aquilo que Deus quer fazer através da tua vida, porque eu creio que Deus quer te usar. Deus quer nos usar. Deus escolheu nos usar. Amém? Era isso que eu tinha para falar, pastor. Amém. Glória a Deus. Deus quer te usar, meu irmão. Então, você foi abençoado. Se foi abençoado, compartilhe. E se você chegou até o final, baseado nisso que o pastor Juliano está falando, vou deixar o Instagram dele no segundo link aqui na descrição. Vai estar o Instagram do pastor para você entrar em contato, saber da mentoria, ir lá no canal. E também põe hashtag ativação. Eu creio que você foi ativado. Aí é uma forma que eu falar, ó, o pessoal chegou até o final. Você pôs hashtag ativação, chegou no final do programa. Pastor, obrigado. Amém. Sei que foi uma jornada, pegou trânsito, gastou quanto tempo ao todo? 2h30. 2h30. Obrigado aí. Que Deus continue te abençoando cada vez mais em Amém. tudo. Amém, pastor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Para mim é um privilégio, uma honra, né? Estar num programa tão reconhecido, o senhor, né? Tão Amém. reconhecido já pelo Brasilzão aí. Creio que vai alcançar muito mais pessoas, muito mais gente, muito mais público, né? Muito mais seguidores por tudo isso que o senhor está fazendo, as oportunidades que o senhor tem dado. E creio que Deus vai expandir muito mais isso na sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Não Deus. por ser reconhecido, né? Não tem a ver com ser por reconhecimento, mas por vidas alcançadas, por almas alcançadas através desse programa. Amém. Amém? Verdade. Amém. Eu creio Obrigado, nisso. pastor. Amém. Amém. Eu recebo. Então, estamos acabando. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe.